Oi, gente, tudo bem? Estou aqui hoje com o Eduardo, da SS Móveis Planejado. Eduardo tem 35 anos e já fazem quantos anos que você empreende, Eduardo? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos, hein? Então começou bem cedo aí. E hoje a gente vai descobrir a história dele. Então, para começar, Eduardo, seja bem-vindo ao Mapcast. Obrigado por ter vindo, pelo teu tempo. E eu que agradeço o convite. Eu gostaria que você começasse contando pra gente como você começou a empreender. Qual foi o teu primeiro negócio? Eu comecei a empreender vendendo peixe na rua, de porta em porta. Esse foi o meu primeiro negócio. Com quantos anos, mais ou menos? Eu tinha de 15 para 16 anos. Caramba. Uhum. E aí, me conta como que foi. Na verdade, assim, eu trabalhava de caixa de farmácia, numa farmácia, e o horário era das 4 da tarde à meia-noite. E eu tinha acabado de me encontrar... Esqueci de te perguntar um negócio. Posso falar tudo? Sobre tudo? Pode. Pode sim, pode falar normal. Eu tinha acabado de me encontrar na religião. Vamos falar assim, na religião. Tinha convertido? Tinha me convertido. E aí eu queria ir na igreja. E como caixa de farmácia eu não conseguia ir nesse horário, porque eu trabalhava tipo de domingo a domingo. E as minhas folgas geralmente era durante a semana. Eu só tinha um domingo no mês. Então, a igreja só tinha culto à noite na época, né? Então eu não conseguia ir na igreja. E aí, assim, aquilo... Tava incomodando. Me incomodava e eu fui perguntar pro meu pastor, mas eu vou pedir a conta pra ficar... Não peça conta, não. Daí não, mas eu quero estar na igreja. Ele, não peça conta. Eu falei, mas eu não aguento mais ficar sem ir na igreja. Nossa, que legal! E eu queria estar mais ativo, né? E aí o meu avô sempre vendeu peixe. Ele morava em Santa Catarina, sempre vendeu peixe. Vida toda ele vendeu peixe na rua, tipo, com carro, assim, tipo, o mas carro do peixe. Mas pescador não? As pessoas traziam esse peixe? Não, ele comprava dos pescadores e revendia na rua. Com um carro de peixe. De venda mesmo. Olha o carro do peixe, né? E só que ele é de Santa Catarina. E daí, teve uma época que ele quis vir vender peixe em Curitiba. E aí ele ele montou uma estrutura aqui em Curitiba, com freezers, e trouxe 2 vendedores de peixe de bicicleta, lá de Santa Catarina, para vender peixe de bicicleta. E aí, assim, bem no início que ele trouxe esses vendedores, eu fui lá conhecer, né, o espaço dele, vi lá uns peixes bonitos, assim, sabe? Nessa mesma época que você estava querendo sair? Oi? Na mesma época que você estava na farmácia, estava querendo sair, teu avô trouxe pra cá. Foi num dia que eu tava de folga durante a semana, né? E eu lembro que eu tinha uma joguezinha 50 cilindradas, e que eu usava pra ir e voltar do trabalho na farmácia. E eu olhei, assim, uns peixes bonitos, empacotadinho, tudo em pacote de 1 quilo. Tinha peixe limpo, peixe sujo, mas tudo bonitinho, assim, sabe? Não era aquela coisa assim, tipo, estranho. Um peixe meio vivo, assim, sabe? Era organizado. Era bem organizado. Daí eu peguei e falei pra ele, vô, eu tenho um monte de amigo aí, quer que eu venda pra uns amigos meus aí peixe pra você? Mas eu falei na intenção de vender o peixe dele, né? Não o meu. E ele, não, pode vender, tal, mas como é que é? Qual que é o preço? Não, mas você faz pra você ganhar, então, um dinheirinho pra você. Eu falei, tá, então me ensina a vender. Daí ele falou assim, não, eu te passo o preço do custo, do quilo. Vamos supor, filé de pescada. É R$7 o quilo. Na época eu lembro até hoje, era R$7 o quilo de filé de pescada, limpo. Você pode vender R$10, R$12 o quilo. Deu, legal. Daí 3 a R$5 por quilo é seu. Deu, legal. Daí eu perguntei pra ele, tá, mas tem uma caixa, alguma coisa pra me levar o peixe? Aí ele pegou e me deu aquela caixona de peixe, sabe? Tipo, tradicional mesmo. Eu falei, cara, como é que eu vou levar essa caixa de peixe se eu tenho moto, né? Aí eu peguei, amarrei na motinho a caixa de peixe. Eu lembro até hoje que coube uns 26 quilos de peixe. 26 quilos. Amarrou na moto. Botei ali, empacotadinho, bonitinho. Eu lembro que, assim, em questão de 2 horas eu vendi tudo. Então, vamos por 26 vezes R$5 ali, dá mais de R$100, né? Mais de R$100. Eu ganhava na época um salário mínimo que dava R$450. Falei, cara, em 2 horas eu ganhei 1/3 do salário que eu levo pra trabalhar o mês todo. No outro dia eu pedi a conta na farmácia e fui vender peixe.
Esse negócio vai me deixar rico, né? A gente pensa já no primeiro. Vai dar boa. Só que assim, nessa época, assim, eu era bem discriminado, assim, pelos amigos, pelos colegas. O pessoal ficava tirando sarro, sabe? Mas eu não ligava porque eu tava ganhando dinheiro. Porque vendia o peixe? Não, porque, tipo assim, eles achavam que era vergonhoso vender de porta em porta. Ontem eu até fiz uns stories lá falando assim, pessoal, nunca menospreze o vendedor de rua, né, ou discrimine, porque às vezes esse vendedor de rua ganha mais do que você. Exatamente. Né? Imagina eu com 16 anos, eu tirava uma média de 3 mil reais por mês há 20 anos atrás. E ainda consegui ir no culto. Mais de 6 salários, e consegui no culto. Você viu que Deus tem um propósito pra tudo na vida, né? Esses dias atrás que eu entendi realmente o que a Bíblia diz quando buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, eu dei preferência para o reino, né? Naquele momento. Porque eu pedi a conta, realmente não foi pelo peixe. Pelo peixe que eu ganhar mais no peixe, mas foi uma oportunidade que eu vi para continuar trabalhando e poder ir na igreja. E aí, tipo assim, meu salário multiplicou por 6, né? Faz muito sentido, né? Sim. Tá tudo muito ligado. E aí? Você ficou quanto tempo vendendo peixe? Ah, eu fiquei quase 2 anos vendendo peixe. E depois disso? Depois disso, eu fui vender móveis. Mas do nada. Como é que foi essa transição aí? Então, a transição foi porque, assim, ó, quase 2 anos eu quase fali com o peixe. Mas não foi porque não dava dinheiro, foi por má gestão. Porque eu recebia dinheiro todo dia. Agora pense, um menino com todo dia 200, 300, 400, 500 reais no bolso, né? Gastava tudo. Gastava tudo. Então, tipo, não fazia conta que tinha que separar o dinheiro do produto, né? E gastar só o lucro, vamos supor. Tem empreendedor que faz isso até hoje, né? Se você Exatamente. vê, não é uma coisa de um menino de 16 anos. Vários empreendedores adultos fazem isso. Eu conheço vários. Só que assim, não foi só isso também. Lembra que eu te falei da motinha, 50 cilindradas, né? Sim. Ela não aguentava o tranco assim, sabe? Eu rodava tipo 100, 150 quilômetros por dia com ela. E ela não foi feita pra... E daí ela começou a estragar. E era caro os consertos. Era assim, tipo, cada parada na oficina era mais de 300, 500 reais pra época. Era muito dinheiro, né? E daí, assim, levei uma, levei duas, levei 3. Tipo, na quarta, o meu capital já tinha quase acabado, né? Tanto é que uma vez, tinha estragado a motinho, tava na oficina, e eu tinha dinheiro, tipo assim, eu lembro que tinha dado uns 200, 300 reais pra mim pegar ela na oficina. Mas eu não tinha dinheiro, porque assim, eu tinha dinheiro, bastante dinheiro pra receber de fiado, que eu tinha vendido, mas eu não tinha como ir receber, Nossa. porque minha motinha tava na oficina. E não tinha como vender o peixe também, porque, né? Aí na época eu morava do lado da casa da minha avó, terreno familiar, né? Aí do lado da casa da minha avó, eu olho assim pra área da minha avó, vi a bicicleta dela. Uma Ceci rosa. Uma Ceci rosa, olhei. Quer saber? Vou com ela. Eu vou amarrar a caixa de peixe. Ele tinha um bagageiro atrás da Ceci. Vou amarrar nesse bagageiro a caixa de peixe e vou sair vender peixe para levantar o dinheiro e cobrar meus fiados para levantar o dinheiro para poder pegar a moto, né? Aí eu lembro até hoje, assim, que eu peguei, amarrei, deu tudo certo, conforme meus planos. E eu lembro que na época, né, tava estudando, eu tinha uma paquerinha na escola. E eu ficava encarando ela me encarava, eu tava assim para chegar, assim, sabe? Para chegar, para ver, vamos conversar, tal, tava para chegar assim. Eu nunca encontrei ela fora da escola, nunca na minha vida. Naquele dia que eu saí de Ceci rosa, com uma caixa de peixe amarrada atrás, eu encontrei com ela. Nunca mais ela paquerou comigo. Desistiu. Eu não vou namorar um peixeiro. Tudo propósito. Sim. Eu conto porque é engraçada a história e é verdade, sabe? Sim. É verdade. Daí, assim, eu não consegui colocar as contas bem em ordem, assim, não fiquei devendo pra ninguém, né? A gente, na época, graças a Deus, aí meu pai pôde me ajudar. Deu ajuda. Então, assim, eu tinha... Ó, pra você ver, né? A minha tia... Eu fico pensando hoje, eu tinha uma tia minha que ela me emprestava o cheque dela pra mim comprar o peixe lá em Santa Catarina.
Eu ficava me perguntando, confiança, né? Como é que ela emprestava para um menino de 16 anos um cheque praticamente em branco? Só que eu sempre honrei. Confiança, né? Confiança, vai pegando a confiança ali e empresta. Só que daí, um desses últimos cheques que eu não ia conseguir honrar. Aí entrou meu pai. Só que meu pai pegou e falou assim, ó, eu vou te ajudar, você vai vou cobrir esse cheque pra você, mas você tem que me prometer que você não vai mais vender peixe. Tipo, não era minha vontade parar de vender peixe, né? Eu sabia que aquilo ali tinha sido... tipo assim, dava dinheiro. Só que assim, por falta de planejamento, por falta, né? Por conta da motinho, eu acabei me embolando em contas mas não que eu ia falir, tipo... Desorganizou. Desorganizei. Não tinha caixa suficiente? Se eu tivesse uma empresa hoje, fosse... Tipo, com certeza eu conseguiria fácil um dinheirinho no banco para poder cobrir, né? Mas não tinha de onde tirar. Só que daí ele me fez eu desistir, eu parar, para ele poder cobrir. Então ele pagou lá o cheque, deu ok. Não, beleza, não tinha o que fazer, né? Não vou ficar devendo para minha tia, tadinha. Me emprestou várias vezes, sempre cobrindo, eu não vou desonrar. Com certeza. E aí ele falou, quero que você arrume um emprego registrado. Mas o que eu vou trabalhar registrado? Falei, eu tinha descoberto o que eu amava já, né? Eu tinha me encontrado no comércio, vender, né? Eu queria ser vendedor. E eu peguei e comecei a conversar. Tinha uma amiga minha que era gerente de uma loja de imóveis. E comecei a conversar com ela e pedi, ver se ela conseguia me colocar como vendedor na loja dela, né? Falei, não, vou ficar tranquilo, vou me dar bem e tal. Me coloca lá. Só que eu lembro que, tipo, eu tava pra completar 18 anos e ninguém... Sabe aquela fase que ninguém quer contratar quem tá pra completar 18 anos porque ainda não teve a baixa lá do exército? E eu não tinha ainda a baixa do exército. Daí ela falou, não, mas se eu te contratar, vai que você não tem a baixa, tal, né? Vai que você não pega, vai que você vai servir. E daí eu fiquei meio que aguardando ali. Aí a hora que eu fui dispensado do exército, eu procurei ela de novo. E aí ela, eu tenho que ver. Daí ficou me enrolando, e assim, nunca conseguiu esse serviço pra mim. E daí meus pais tinham comprado um sofá numa loja que era bem conhecida. Na época, eu acho que... Não vou falar o nome aqui, mas... Conhecido em Curitiba. Conhecido em Curitiba, toda a região metropolitana. E eles compraram um sofá nessa loja. E eu lembro que tinha atrasado a entrega desse sofá. E meu pai foi lá com a minha mãe para reclamar da entrega, para ver quando que ia entregar, né? E daí ele pegou e falou assim para mim, Eduardo, vamos comigo lá, leva um currículo teu, vai que eles te dão um emprego lá para você. Daí eu peguei, vamos, né? Vamos. Daí ele falou assim, o fulano de tal, que é o dono lá, é meu amigo. É meu amigo. Eu acho que ele vai te dar um emprego. Só que assim, eu entrei lá e ele era amigo de todos os clientes, né? Pra mim, essa loja que eu fui pra trabalhar foi uma faculdade pra mim, assim, de atendimento, assim, sabe? Tipo, até hoje eu trago conhecimento, é uma referência. E daí eu fui lá, só que eu levei 2 currículos. 2 currículos. Por que 2 currículos? Eu não sei, eu levei 2 currículos. E eu não estava programado em nenhum outro lugar, mas eu levei 2 currículos. E aí eu peguei... chegamos lá, meu pai foi falar com o gerente, não falou com o dono. Aí foi falar com o gerente, o vendedor nos conduziu até o gerente, sabe? Uhum. Aí ele falou, o seu Salvador, o nome do meu pai é Salvador. O seu Salvador aqui queria ver se não arrumava um emprego pro filho dele, trouxe o currículo. Daí eu lembro que aquele gerente pegou o meu currículo, ele nem olhou assim, e abriu uma porta e botou onde tinha assim uma pilha com uns 500 currículos assim, era uma pilha desse tamanho assim, ele jogou, eu olhei assim, cara, nunca que ele vão pegar o meu currículo ali, mas não porque eu não acreditava, tipo, eu não tinha experiência, é a idade, né, eu olhava ali, tipo, os vendedores daquela loja ali, tudo já pessoas mais velhas, não vi um moleque lá. Nenhum jovem. E aí... Ok, deixei o currículo ali, fiquei com o outro na mão. Nisso, meu pai subiu no pós-venda para tentar resolver o problema da entrega do sofá dele. E eu fui para frente dessa loja, sentei num sofá lá e fiquei esperando, né, meu pai. Aí passou 5 minutos, 10 minutos, ele não vinha. Eu peguei, cara, vou procurar ele.
Aí, nessa que eu fui procurar ele, eu olho ele tá sentado na mesa do dono da loja. Aí ele aponta pra mim assim, fala com o dono. Tá aqui, seu fulano, esse aqui que é meu filho, que eu quero que o senhor dê um emprego pra ele. Seu pai desenrolado. Desenrolado. Meu pai foi comerciante a vida toda. Meu pai já vendeu peixe, meu pai já vendeu roupa, meu pai... Você acha que vendedor vende qualquer coisa? Qualquer coisa. A pessoa que vende peixe vende qualquer coisa. Qualquer coisa. Vendedor vende qualquer coisa. É o mesmo princípio, né, de venda ali. Sim. Só diferencia o produto, né? E é só você estudar muito bem o produto que você... O vendedor desenrola com qualquer produto, mesmo às vezes alguns sem conhecer o produto. Porque às vezes eu fico pensando, se o vendedor vende qualquer coisa, é interessante a gente procurar uma coisa que dê uma margem muito alta, né? Sim. A gente fica ali vendendo coisa que não dá margem. Às vezes as pessoas vêm me perguntar, né, Eduardo, como é que eu faço para crescer? Eu falo, procura um produto que dê exatamente o que você falou, uma margem boa e vá vender. Tipo, para quem não estudou, para quem não tem uma formação. E até para quem estudou, porque se você faz odonto, por exemplo, que é minha área, e você não entende sobre venda, você não vende tratamento. Exatamente. Mas, voltando lá, daí seu pai tava conversando com o dono. E daí, tava sentado na mesa do dono, e daí eu sentei do lado, e eu tava com aquele currículo. E o dono perguntou, você tem um currículo seu aí? E eu tava com o segundo currículo na mão. Aí eu peguei e dei pra ele, ele pegou e deu uma lida assim por cima. Só que ele mal leu assim, porque daí ele perguntou pra mim, no que você tem experiência? Você já vendeu alguma coisa? Você tem experiência em vendas? Aí eu falei, eu tenho. Ah, e no quê? Vendedor de pescados ambulante. Aí ele falou assim, você vendia de porta em porta? Deu sim, vendia peixe. Que eu quero. Isso, de porta. Daí ele falou assim, esse é o melhor vendedor que existe. Aquele que vai atrás do cliente. Uhum. Os meus vendedores aqui não precisam ir atrás do cliente. Eu faço propaganda nas rádios, na televisão, em todo lugar. Eu que trago o cliente. Se você for vendedor aqui da minha loja, você... Nos primeiros meses você já vai comprar um carro zero. Meus vendedores aqui tem tudo carro zero. Eita, você já brilhou o olho. Aí ele pegou e falou assim, perguntou pra mim, você tem experiência em fazer móveis projetados no computador? Nossa. Mal sabia pegar no computador, né? Na época, família bem humilde, não tinha um computador em casa. E daí eu falei, eu não sei, mas eu aprendo. Né? Falei assim pra ele, fui sincero, não sei, mas eu aprendo. Aí ele falou assim, seu Salvador, não é porque o senhor é meu amigo, mas eu vou dar uma experiência pro teu filho de 30 dias. Se ele não for um bom vendedor, eu vou dispensar ele, hein? Se ele não for um bom vendedor, daí meu pai, não. Pode dar a experiência que ele vai se dar bem. Eu vou ficar no pé dele pra ele se esforçar, pra se dar bem. Ah, que fofinho, seu pai, né? Acreditou desde o começo. Acreditou. E aí eu fiquei de experiência lá um mês, mais ou menos. Aí já caí pras vendas, já caí vendendo móveis planejados já. Aprendi em um mês. Pra aprender ali, foi rapidinho? Aprendeu o sistema ali pra fazer os planejados? Foi bem rápido. Tranquilo. Grudei nos que mais vendiam ali da loja. E tinha 50 vendedores na loja. Dentro de uma loja. Como você escolheu essas pessoas pra ver como elas vendiam? O que vendia mais? Assim, sempre tem as pessoas ali que meio que se identificam mais com você. Uhum. Né? Quando você entra num lugar novo, tem umas assim que meio que te esnobam. E tem outras que, te acolhem. E, tipo assim, eu fui do lado de quem me acolheu. De quem me acolheu de verdade, assim, não vem aqui. Daí eu grudei mesmo, assim. Ele atendia, eu atendia junto. Né? Ele ia medir na casa do cliente, eu media junto. Aí a hora que eu pegava pra fazer os projetos, ele pegava os projetos dele e passava pra mim fazer, começa aí, começa. Virava meio que um funcionário da pessoa também, porque daí você estava aprendendo e eu queria aprender, fazia. Mas é isso, né? Às vezes você paga pra aprender, né? Nem que seja com o teu tempo. Né? Exatamente. Porque às vezes a pessoa chega lá, não vou fazer, né? Meu serviço. Acaba que não evolui nunca. Exatamente. E aí eu fiquei ali quase 2 anos nessa loja, né? Eu saí, eu comecei a deslumbrar depois. A gente vai deslumbrando, né? Eu vi os representantes da loja sempre chegando de carro zero. Tipo assim, os vendedores tinham carro zero, mas os carros dos representantes era tipo carro importado zero, sabe? Uhum. Carro importado zero. Na época,
Era poucos que você via, assim, né? Hoje a gente vê mais. Eu falei, cara, esse pessoal aí que atende as lojas deve ganhar bem, hein? Eu acho que eu quero ser representante comercial. E daí, assim, surgiu uma situação lá dentro da empresa, assim, eu não saí muito bem porque eu quis, foi uma situação que surgiu, eu acabei saindo da empresa, eu pedi a conta, né? Pedi a conta, acabei saindo, e eu procurei um desses representantes que vendia para as lojas os móveis. E nessa... Mas por quê? É uma fábrica que vende para revenda? Como que é? Sim. Não é a fábrica ali, a loja? Não, a loja não é uma fábrica. A maioria das lojas de móveis planejados não tem marcenaria própria. Eles compram de indústrias. Vamos supor, até lojas que têm um nome assim, mais conhecidos, eles são franqueados. Entendi. E daí a indústria, né, com o nome dessa fábrica, que produz para eles. Mas eles são uma loja comum, só que com o nome da indústria. Entendi. E daí, assim, lá nessa loja vendia móveis planejados e tinha 3, 4, 5 fábricas que fabricavam para eles, sabe? E daí a fábrica que mais vendia, eu procurei o representante e perguntei para ele se eu podia trabalhar com ele, como preposto, porque assim, não é bem assim para você já virar um representante, né? Você tem que pegar uma experiência, uma bagagem. E aí ele me deu a oportunidade, me deu algumas lojas que ele não conseguia atender para atender. Então, como eu sabia fazer o móvel planejado no computador, a maioria dos representantes ninguém sabia, sabe? Eles queriam vender pro lojista, mas ele não sabia, tipo, ensinar o vendedor a vender o móvel planejado. Então, assim, eu fui bater de porta em porta agora em lojas, ensinando, tipo, vendo quais lojas, assim, queriam vender os móveis planejados. E daí as lojas que aderiam, queriam o meu produto, eu ensinava os vendedores a fazer o móvel planejado. Como se fosse uma consultoria ali junto com a venda. Isso. Só que assim, era muito difícil, sabe? Você... Assim, tipo, eu até conseguia implantar, né? Só que até eles começarem a vender, ia levar tempo, assim, sabe? Coisa de 1, 2 anos. E o que eu tinha acertado com esse representante é que eu só ganharia comissão. Ele não me ajudaria nem com gasolina. Então, como assim, eu não tava conseguindo, tipo, eu tava vendendo, mas não tava tirando os pedidos, sabe? Tipo, tava colocando o produto, vamos supor, tava colocando o produto na vitrine da loja, mas demandava um tempo para eles começarem a vender esse produto. Entendi. Então passou 1 mês, 2, 3, assim, eu não tava conseguindo tirar pra gasolina. Sabe? Trabalhando bastante, viajando bastante, e não tava tirando pra gasolina. E aí um dia um tio meu tava orçando uma cozinha planejada. Né, tava orçando com marceneiro, tava orçando com lojas. E eu peguei e perguntei se eu podia, para o representante principal, se eu podia vender pro meu tio direto da fábrica pro meu tio. Eu lembro que ele tinha ido nessa mesma loja que eu trabalhava, tinha dado tipo 10 mil reais a cozinha. E eu consegui fazer para ele por 6, 40% mais barato. E ainda assim ganhei quase 2 mil reais de comissão. Então eu falei assim, tipo, pra mim ganhar 2 mil reais de comissão na outra loja, eu tinha que vender 100 mil reais de imóveis. Nossa. Eu ganhava 2% de comissão. Eu falei, caramba, eu vendi 6 mil, ganhei 2. Aí eu cheguei no representante de novo, olha, eu posso vender direto pro consumidor, então, além do meu tio, posso abrir para vender para outras pessoas? Aí ele falou assim, Eduardo, ele viu que tava me perdendo e ele precisava de alguém para atender as lojas, sabe? Uhum. E tipo assim, eu tava fazendo serviço pra ele quase de graça, né? Porque... Tava cômodo também, né? E ele precisava de alguém pra atender. E assim, provavelmente já tinha passado vários ali que não aguentava, precisava de capital pra conseguir. Precisava de um investimento pra mesmo continuar. Pra continuar. E a grande maioria não conseguia, passava 3 meses e não conseguia, sabe, continuar. E daí ele falou, ó, eu deixo você vender pro consumidor final... Eu deixo você vender para o consumidor final, contanto que você continue atendendo as lojas para mim. Deu. Ok. Fechado. Porque daí eu atendi os consumidores finais nos finais de semana. Fui eu lá no meu pai de novo. Meu pai na época tinha uma lanchonete. Só voltando, você contratava um instalador daí para ir lá e montar? Ou como que funcionava? Você vender direto pro teu tio, por exemplo, da fábrica?
Tem que ter um montador. Sim. Não, eu contratava um montador pra ir lá e montar. Você tinha os contatos lá das pessoas também. Sim, tinha já vários contatos da outra loja que eu trabalhava. Então eu vendia, o produto já vinha cortado, embalado, bem bonitinho. Tipo um quebra-cabeça vem, sabe? E daí o montador vai lá e corta. Tipo, vai lá e monta. E se precisar cortar alguma coisa, ele corta lá. Tipo um marceneiro. O montador é um marceneiro. Vamos supor, os montadores da minha loja, todos são marceneiros. Sim. Todos conseguem produzir um móvel seu do zero, sabe? Pegar as chapas aqui, vamos supor, isso aqui é uma chapa. Todos os meus montadores são marceneiros, então... Só que assim, bastante gosta de trabalhar com montagem, porque, tipo, acaba dando mais, tipo, um salário maior do que ele... Fica lá produzindo. Porque assim, ó, é aquilo que você estava falando. Praticamente tudo é venda hoje. E vamos supor, os meus marceneiros, meus montadores, são ótimos marceneiros, montadores, mas às vezes não sabem vender aquilo. Então eles preferem trabalhar para uma loja que já vendeu, ele vai lá e monta, já está garantido, vamos supor que eles são comissionados. Então vamos supor, a maioria ganha em média 10%. Então uma cozinha de, sei lá, 20 mil reais, ele vai ganhar 2 mil reais para montar aquela cozinha que às vezes ele monta em 3, 4 dias. Então ele prefere pegar uma coisa que já está garantida do que ele sair de porta em porta querer vender o produto que ele sabe fazer. Perder tempo, né? Às vezes vai fazer por fora ali, né? Só para complementar. Exatamente. E daí eu vendi pro meu tio, pô, eu vi que tinha uma possibilidade ali, né, de vender mais barato aqui na loja e ainda ganhar um bom dinheiro. Aí eu peguei o meu pai, né, falei pro meu pai a possibilidade que a gente tinha de ganhar se vendesse X, Y e tal. E o meu pai é desenrolado. Ele pegou e já foi num dos condomínios, eu morava no Fazendinha, ali em Curitiba. Ele foi num dos condomínios maiores ali do Fazendinha, já fez amizade com o síndico. E ele conseguiu a gente fazer uma exposição de móveis num final de semana ali. Você vê que vendedor é coisa... é rápido, né? E aí, eu tenho essa pegada de vendedor, eu aprendi muito com meu pai comercial, sabe? Aprendi só muito. de você falar e já consigo ver a pessoa. Uhum. A agilidade da pessoa. E daí ele foi lá, desenrolou, daí eu falei, pai, mas como é que a gente vai fazer uma exposição? Já não tem uma barraca, já não tem nada. Daí assim, ele pegou uma barraca de praia que a gente tinha quando ia pra praia, sabe aquelas barracas que você... Sim, que abre do lado ali. E daí ele pegou ele tinha uma lanchonete. Meu pai tem uma história bacana também, ele vendia peixe, vendia espetinho. E eu ajudava ele a vender espetinho na rua também. Do espetinho ele abriu uma lanchonetezinha, sabe? E daí ele tinha ali aquelas mesas da Skol, mesa da Coca-Cola, sabe? E daí nós pegamos 2 mesas daquela ali. Nossa, daquelas de... Você quer a sua verdade? Eu aceito. E aí ele pegou e daí ele tinha aqueles quadros negros, sabe? Que você... Nos finais de semana ele vendia feijoada, costela... Escrevia lá com giz? Escrevia com giz naqueles quadros negros. Hoje costela, hoje feijoada. Ele pegou, então, a barraca, 2 mesas de Coca-Cola, daquelas de Coca-Cola de PVC, de plástico, e aquele quadro negro. E daí eu que escrevi naquele quadro negro, né? Escrevi assim no quadro negro. Móveis planejados direto da fábrica. 40% off. Projeto direto no computador. Revolucionário. Não, daí eu botei 40% off ainda. Querendo ser chique, né? Tá certo. E daí ficamos um final de semana inteiro na frente daquele condomínio. E daí, nossa, houve muito interesse. E além do móvel planejado, a gente também vendia sofá, mesa, representava várias fábricas de móveis. Fábrica de sofá, fábrica de mesa, fábrica... Então, não estava vendendo só o planejado, sabe? E daí tinha catálogos. Então a gente levou os catálogos, tinha algumas amostras de cadeira, de poltrona, levamos junto ali só pra dar uma enfeitada no nosso estante. Era planejado dessa galera? Ou esses catálogos que você tinha era mais móveis soltos? De móveis soltos. Então, e daí tinha mais o era várias fábricas que a gente representava. Ah, tá. Uma era de planejado, né? E as outras eram de móveis soltos. E daí foi eu e meu pai ficar na frente desse condomínio. E assim, a hora que nós... colocamos ali o stand, já teve várias pessoas nos procurando. Eu preciso fazer uma cozinha. Eu pegava o notebook, eu tinha um notebook, pegava o notebook, ia pra dentro do apartamento do cliente, media ali na hora e fazia o projeto na hora. E daí passava o valor, a pessoa, legal, como é que você faz isso? Eu faço em 4, 5 vezes, no cheque. Tá bom, eu vou comprar.
Nossa! Então, ok. Eu já fazia o cheque, eu tirava um pedido manual. Eu lembro assim que num final de semana eu vendi em torno de uns... acima de 40 mil reais. Meu Deus. Eu lembro até hoje que o meu lucro, assim, pagando o montador, pagando o frete, era 8 mil reais. Eu falei, nossa, tô rico, vou ficar rico. E teu pai? Então, daí a gente meio que rachava no começo tudo ali, Mas ele né? ficou na mesma empolgação também? Sim, sim. Todo mundo ficou animado. Não, daí depois, o que a gente fez? Pra eu poder... Porque daí, assim, como o meu preço era muito mais barato que na loja, 40%... Tipo assim, não tinha muito esforço pra vender. Porque daí, produto bom, né? Produto de qualidade. Com preço bom. Pessoal, eu saía, tipo, do apartamento, da casa do cliente, já com 2, 3 indicações. Que não era ali. Então, eu só fiz uma exposição em condomínio. E daí foram gerando várias Depois outras foram oportunidades. várias indicações. Só que daí os outros clientes que eu ia atendendo, eles queriam que atendesse, tipo, dia de semana depois do horário. Aí eu não podia estar atendendo essas lojas. Lembra que eu tinha combinado de atender as lojas? O que aconteceu? Meu pai veio trabalhar de representante. Aí meu pai veio e foi trabalhar pro escritório. E aí ele ia atender as lojas, que era o combinado que eu tinha com o representante. Ele ia atender as lojas. E eu fiquei 100% vendendo pro consumidor final. Chegou uma época assim que eu tava vendendo 300 mil reais. Meu Deus. E você fez alguma sozinho. Você fez alguma campanha de indicação ou as pessoas naturalmente indicavam? Naturalmente. Não tinha nada de ideia assim naquele tempo. Era mais fazer, rodar ali sem muita estratégia. Não, naturalmente. Era só venda mesmo. Uhum, só venda. Que legal. E daí de vendedor de peixe ambulante, eu virei vendedor de móveis planejados ambulante. Então, durante uns 2 anos eu vendi de porta em porta. Na época, assim, eu tava pra casar na época, sabe? Eu consegui construir a minha casa. Quando eu comecei a construir a minha casa, a ideia era fazer só a parte de baixo, sabe? Daí sabe quando você cheio de sonhos, assim? Falei, amor, aí a gente se esforça pra fazer a parte de baixo primeiro, aí depois a gente faz a parte de cima. Vamos fazer a laje aqui pra deixar pra futuro. Aí eu lembro, assim, que, tipo, eu fiz a parte de baixo, já fiz a parte de cima, não esperamos, sabe? Aí eu lembro que quando nós terminei a casa, assim, eu montei um showroom na minha casa. Fiz a minha casa coisa mais linda. Então, às vezes, o cliente queria ver o produto, essas coisas, eu levava na minha casa pra atender o cliente. E aí ele via, tinha um home office, tal, Ele assim, via bacana. todos os móveis lá. Ele via os móveis, ia na minha casa ali e fechava o negócio. Então, A casa foi um investimento ainda. Foi. Então, um bom tempo eu fiquei... Aí teve, assim, durante um momento que eu fui pra um lado e meu pai foi pra outro, sabe? Só que eu tava cômodo pra mim vender de porta em porta, porque eu ganhava muito bem, não tinha, tipo, aluguel pra pagar, não tinha funcionário pra pagar, e eu conseguia fazer tudo sozinho, sabe? Centralizei tudo em mim ali. Tipo, às vezes eu conseguia fazer a minha agenda. Ah, eu queria viajar num final de semana. Eu atendia muito cliente no final de semana. Aí eu, tipo, nesse final de semana que eu vou viajar, eu não vou agendar cliente. Sim. Aí eu agendo esse cliente pra segunda-feira à noite, terça à noite. E eu mesmo fazia a minha agenda, sabe? Então, pra mim, tava muito cômodo, tava ganhando muito bem e trabalhando sozinho. É que você tava fazendo a parte do comercial, praticamente, né? Os outros setores, tinha a pessoa que montava pra você, tinha o cara que distribuía. Então... Isso. E nessa época, eu usava o CNPJ do meu pai pra fazer as transações. Eu não cheguei nem a abrir uma empresa pra mim. Eu comecei a usar dele, que era era um bar, era uma lanchonete, que esse CNPJ até hoje é meu CNPJ como loja. Depois eu transformei ele em loja. E eu usava o CNPJ do meu pai. Aí nessa que eu fui pra um lado e meu pai pro outro, meu pai resolveu abrir uma loja, que é SS. Meu pai resolveu... Então vocês se separaram, daí que ele abriu o SS. Aí que ele abriu o SS. SS é o quê? Salvador? Salvador dos Santos. Hoje a loja é só minha, gente, depois... Só que ainda assim é S e S, né? Porque o meu sobrenome é Santos e o da minha esposa é Spitzer. Então continua SS, Santos e Spitzer. A gente é casado em comunhão universal de bens, então que é meu é dela, que dela é meu. Tudo junto. E aí você separou do teu pai nessa época? Ele abriu a loja e daí como que veio parar com você de novo? Ele abriu a loja e eu abri uma fábrica. Você abriu a fábrica de fazer o móvel? De fazer o móvel planejado. E aí? Mas você é audacioso também, né? Você tem coragem, assim, de... Sim, eu lembro... Não tem medo. Eu vou chutar aqui, vamos supor. Eu lembro que eu
ganhava uma média de 15 mil reais por mês, 15, 20 mil. E a fábrica que eu abri, eu assumi uma prestação numa das máquinas de 15 mil reais. Corajoso, né? Não, tipo, eu arrisquei o meu salário inteiro só numa máquina, né? Acreditar é muito, né? Ou fazer de tudo pra dar certo. E não deu certo a fábrica. Meu Deus. Mas eu não fiquei devendo pra ninguém, vendi e fiquei... Ei, mas conta da dificuldade, por que que não deu certo? Porque é legal pra quem tá ouvindo aqui também ver o que não dá certo antes de dar certo, né? Então, eu acho que cada um no seu quadrado, sabe? Eu acho que você produzir, você fabricar, quem tem o dom... Tem pessoas que têm o dom, gostam de estar ali num chão de fábrica, que falam, sabe? Qualquer indústria, fábrica, para dar certo, assim, principalmente no início, quem é dono dessa fábrica tem que estar os 100% ali no chão da fábrica. Ele tem que estar ali, sabe? Ele tem até ele fazer a gestão exatamente para não ter percas, né? Para ter o melhor aproveitamento possível de produção com um horário. Tipo, o vendedor trabalha quantas horas, né, for necessária para poder vender. Agora, você está montando uma fábrica, você vai ter ali, ou você tem um turno, ou você tem 2 turnos, e no máximo o funcionário vai trabalhar 8 horas. Ali, A margem de lucro também é muito baixa. Margem de lucro bem menor. Então, assim, eu lembro que eu produzia 500 mil reais na fábrica, a fábrica gastava 600. Nossa. Eu tinha que tirar 100 mil do bolso, que ganhava na venda, vamos supor, 100 mil que ganhava na venda, para poder cobrir a fábrica. Foram tempos difíceis esses? Como é que foi? Foram. Porque assim, foi acumulando, né? 50 mil num mês, 100 mil no outro. Aí foi embolando. Aí nessa mesma época, o meu pai abriu a loja e ele não tava indo muito bem com a loja. E tava embolado também, sabe? Tava bem embolado. E eu também não consegui, na época que eu montei a fábrica, eu também não consegui ter a mesma qualidade da indústria. E aí eu fui perdendo muitas indicações, sabe? Uhum. Eu fui perdendo muitas indicações porque o produto que eu tava produzindo eu não tava conseguindo acertar a qualidade, sabe? Uhum. E daí eu fui perdendo o cliente. E daí eu tive que, assim, bolar um novo plano. Meu pai precisava de mim para levantar a loja, né? Eu precisava... Eu comecei a pesquisar e olhar, ver quem vendia. Fui lá atrás de novo, onde eu aprendi a vender móveis, o que eles faziam para vender, né? E eu lembro que quando tinha loja, eu era vendedor de uma loja, raramente vinha um cliente de indicação. Vinha porque via na rádio, porque via na TV, porque via, né? Então, assim, eu tinha ainda um tanto de dinheiro, um capital que eu tinha guardado. Daí eu peguei e fiz um acordo com meu pai. Pai, você tá embolado aqui e tal, ó, eu acerto tudo isso aí que você tem pra acertar da loja, né? Eu entro como sócio teu, né? A gente, tipo assim, ele que me procurou, sabe, foi sem querer assim, a gente se juntou. Certo. Aí eu entrei de sócio dele e falei, ó, eu pego, acerto todas as tuas pendências. Aliás, ele devia pra mim porque ele vendia da minha fábrica, sabe? Quito aqui na fábrica o que você me deve, reformo toda a loja, mudo fachada, mudo tal, e a gente volta a ficar junto de novo, como loja agora. Por que eu queria uma loja? Para poder fazer anúncio na televisão e na rádio. Por que você não podia? Trabalhando de venda ambulante? Era mais difícil, né, de você atrair, porque o cliente vinha na loja na época, né? Uhum. Aí era mais difícil de você atrair o cliente. Então, assim, eu creio que montando um showroom bem bonito, numa loja bem bacana, com uma vitrine bem bacana, foi a ideia que eu tive na época para atrair esse cliente. Entendi. E daí, assim, as minhas vendas que eu tava vendendo 200, 300 mil por mês tinha caído para 100. Ele que vendia 100 tinha caído para 20. Então, eu peguei, eu vou investir todo o dinheiro que eu tenho nessa loja, investi tudo. Montei, reformei a loja, troquei piso, botei forro, fiz vitrine, assim, gastei uma fortuna. Tipo, quando você mexe com reforma, você gasta mais que o dobro do que você imagina que vai gastar. E a hora que a loja tava pronta, a fábrica, eu meio que vendi a fábrica, sabe? Peguei, não quero mais, dei pra alguém que queria assumir. Meio que dei, assim, a fábrica. Só pra se livrar Só pra se livrar. Dei prejuízo. A fábrica e voltei pra primeira fábrica lá que eu vendi, seguinte, querem me vender de novo, tá? Não deu certo aqui minha fábrica. Não deu certo a minha fábrica e tal.
E daí eles aceitaram ser meus fornecedores de novo. E daí, assim, a loja montada, linda, maravilhosa, eu sem um centavo no bolso pra poder investir em mídia, em marketing. O que eu fiz? Eu tinha certeza que a hora que eu começasse a fazer anúncio na rádio, né, nas rádios, na televisão, tinha um programa de televisão, eu ia começar a bombar de vender. Eu tinha certeza disso. Sabe alguma coisa que fala assim? Eu tinha certeza. Só que eu não tinha dinheiro. Só que daí mesmo assim, eu chamei o pessoal, os representantes das rádios e tal, pra conversar. E daí assim, no começo da conversa, não, você anuncia primeiro, 30 dias, e daí o boleto vem pra 10, 15 dias depois pra você pagar a rádio. Ah, não, então fechou. É isso que eu quero. E daí eu lembro que na época, assim, eu investi uns 100 mil reais, sem ter 100 mil reais pra pagar no outro mês. Na rádio? Em rádio, em televisão, é caro, é muito caro investir. Hoje, assim, quem investe em redes sociais tá no céu, porque... Muito mais barato. Muito mais barato, traz muito mais clientes. Antigamente pra você... Você consegue medir, né? Exatamente, você consegue medir. E na rádio, televisão, na época, não. Você tinha que atirar pra todos os lados. Pagar pra ver. Pagar pra ver, tirar pra todos os lados. Mas fui lá, fiz, né? E não deu outra, bombou. No primeiro mês eu vendi 600 mil reais de imóveis. Meu Deus! No primeiro mês, pra quem tava vendendo, tipo, juntando tudo ali, nem 200. Vendi 200 mil. No outro mês já vendi 600, né? No outro mês já vendi 700. No outro mês já vendi 800. E foi subindo. Mês a mês. Mês a mês. E aí eu inventei. Porque assim, essa loja que eu abri era num fazendinha. E eu fazia propaganda, lembra? Tinha aquele Shop Tour e tal. Lembra que tinha um Shop Tour? Não. Tinha um canal na net que era só de propaganda. Sabe aqueles canal que você passa assim, é propaganda o tempo todo? Sei. Antigamente tinha mais, assim. Hoje não sei se tem... Eu nem tenho net mais em casa. Nem tem mais tempo. Mais ou menos eu sei como que funciona. Mas tinha um canal que passava o dia inteiro propaganda. Era só propaganda. O nome era Shop Tour. E aí... Eu anunciava lá, sabe? E era o que trazia mais clientes bons, assim. Só que tinha alguns clientes que não queriam ir lá no Fazendinha, que tipo, né, no bairro, na minha loja no bairro. Ah, mas aí no Fazendinha, né, se fosse aqui mais central, mais no centro, aqui mais, né, fala mais no Batel e tal. Daí eu peguei, quer saber? Eu vou abrir uma loja no Batel. Não vai ter desculpa. Não vai ter desculpa. Aí eu peguei e, de novo, investi todo o dinheiro que eu tinha numa loja no Batel. Na época, assim, 500 mil reais na loja. E nesse mesmo meio tempo, eu comecei a construir uma casa pro meu pai e com a minha mãe. Meu pai e minha mãe era... Tipo, meu pai era sócio ainda, então a gente começou a construir a casa deles. Eu já tinha feito a minha, né? E daí eles desmancharam toda a casa que eles tinham. Era uma casa meio feia, assim. Eles demoliram e começaram a construir uma casa de 600 metros quadrados, assim. Meu Deus. E junto com a loja. Pegamos e botamos muito dinheiro na casa e muito dinheiro nessa loja no Batel. Isso depois de quanto tempo dessa primeira tua do Fazendinha? Depois de uns 2 anos, mais ou menos. 2 anos de loja. Depois de Já uns tava 2 anos. vendendo o que aí, a primeira loja? Uns 800, 700, 800 mil por 700, mês. 800 mil. Uhum. E daí eu botei muito dinheiro nessas lojas, sabe? E comecei a passar um apuro de novo. Tipo, eu gastei mais de 500 mil reais pra montar a loja no Batel e gastei mais de 500, 600 mil pra construir. Nós gastamos pra construir a casa dos meus pais. Aí daqui a pouco começou a virar aquela bola de neve, sabe? Vender a janta pra pagar o almoço. E nisso, assim, eu fiquei junto com meu pai ali mais ou menos 1 ano e pouco. E eu não tava aguentando mais a situação. E eu queria sair, sabe? Eu queria sair e voltar a vender de porta em porta. Queria... Só que, assim, o meu pai é muito bom comercialmente. Mas na hora dos móveis planejados, tipo, eu domino, sabe? Eu dominava na parte dos móveis planejados. E o que gera receita na loja de móveis planejados são os móveis planejados. É ele que dá o lucro, a rentabilidade para a empresa. Qual que é a margem de lucro hoje da empresa? Dá em torno de 20%. Legal. Em torno de 20%, enquanto, tipo, um sofá dá em torno de 10%, vamos supor. Mas então, com repasse ali, né? Sofá, essas coisas é mais isso, repasse. é um complemento. Para ajudar a pagar aluguel, para ajudar a Sim. pagar... E aí assim, quando você começa a apertar de contas e se você ficar endividado assim, começa a ter atritos, né? Com certeza. E eu comecei a ter muito atrito com meu pai, assim.
sabe, umas brigas assim feias, mais feias assim, né, tipo, não vou entrar na hora de quem tava certo, quem tava errado, mas, pô, tipo, tava devendo, assim, é igual casamento, né, tá as mil maravilhas, assim, às vezes, mas se começa a passar dificuldade financeira, já começa a ter mais brigas, começa o dinheiro a ter... meio... Não tem, se tiver faltando dinheiro, parece que as coisas desencaixam, né? Daí eu lembro, assim, que a gota d'água que eu lembro, assim, porque, assim, eu que administrava 100% a empresa, e daí meu pai olhava assim, mas tá vendendo 800 mil, como é que tá faltando dinheiro? Tipo, na cabeça dele era pra ter 400 mil sobrando por mês, sabe? As contas que não fecham, né? As contas de... Isso, e só eu. Daí chegou uma época, assim, que parecia que eu tava... que ele não tava acreditando no que eu tava falando, sabe? Uhum. Aí, tipo, brigando com ele, assim, pra... Pô, pai, diminui o que você tá gastando muito. Para um pouco a construção da casa. A hora que a gente conseguir botar em ordem... a gente retoma. Daí, tipo assim, daí ele continuou com a construção, e daí não diminuiu, daí vinha com essas conversas, daí eu falei, não tá dando mais, assim, né? Aí até que um dia ele chegou com um contrato de um carro zero, que ele tinha comprado um carro zero. E eu sem dormir, porque... Pra pagar as contas. Pra pagar as contas, eu não tava deixando vencer nada, sabe? Inclusive, teve uma vez... Mas como que você passou, assim? O que vendia no dia era o que você conseguia pagar as contas do dia? Exatamente. Nossa. Vendendo a janta pra pagar o almoço. Só que assim, o tempo todo, assim, eu tenho uma coisa comigo, assim. O tempo todo eu me mostrava forte. Porque, querendo ou não, eu tava vendendo muito bem. Aí agora com uma loja no Batel. Então quem me olhava assim, não, a SS tá super bem, né? Isso há 10 anos atrás, tá? Há 10 anos atrás, não, a SS tá super bem. Então eu me mostrava forte. Porque quando, assim, você se mostra fraco, porque assim, lá eu dependo muito de financeiras. De banco, sabe? Dependendo de financeiras para financiar o cliente. Sim. E essas financeiras só financiam para empresas fortes. Se eles sabem que você tá com uma dificuldadezinha financeira, eles te tesouram. Porque eles podem estar financiando um móvel que talvez... não vai ser entregue. Não vai ser entregue. Então eu me mostrava forte e não deixava vencer nada, pagando tudo. Pagando tudo. E como foi essa época aí? Foi a época que você quis desistir? Então, nessa época, vendendo 800 mil reais por mês, 1 milhão por mês já tava vendendo. 1 milhão por mês. E assim, não era muito pra tá vendendo. Eu tinha 1 milhão futuro pra pagar. Só que eu não gosto de ficar devendo, sabe? Eu não tava falido, não tava... Só que, sabe aquilo de você chegar no final do mês ou chegar no final da semana, o caixa tá zerado, e você saber que tem 200 mil de conta pra pagar na segunda, na terça-feira? Sim. Só que na sexta o caixa tá zerado? Eu ficava desesperado com isso. Só que daí, tipo, Deus é maravilhoso, né? Segunda-feira vendia 200. Vendia 200 e pagava. Mas eu ficava agoniado, porque eu ficava, sabe? Enquanto não vendesse... ali me martelando a semana inteira, né? Mas pagava. Só teve uma vez, assim, que eu me lembro que eu não tinha um dinheiro pra pagar o vale dos funcionários. Pensei, cara, eu não posso deixar de pagar. E daí eu lembro que nessa época eu tinha, assim, uns 10 cartões de crédito. E cada um tava sobrando 1.000, 2.000, 3.000 de limite, assim. Só tinha mais, mas já tava quase tudo estourado. Acabado. E eu peguei, passei eles na minha maquininha mesmo, o que tinha de limite. Eu lembro até hoje que era, tipo, 30 mil reais o vale. Imagina, pra quem vendia 1 milhão, não tinha 30 mil pra pagar o vale dos funcionários. Aí eu passei... tipo assim, contei os juros ali que o cartão ia tomar. Passei assim, tipo, 36 mil em 12 vezes pra cair 30 mil na minha conta e eu poder pagar o vale dos funcionários. Então, passei o que passei, mas eu nunca deixei de pagar um salário, nunca deixei de pagar uma comissão, nunca deixei de pagar um fornecedor, sabe? E passa assim na tua cabeça sobre autorresponsabilidade? Por exemplo, eu passei por isso porque eu fiz uma má gestão. Então daqui pra frente vou arrumar ou não? Era um momento difícil mesmo. Não, eu passei por má gestão. Eu me deslumbrei. É que assim, ó, o móveis planejados, não... Tipo, tem muita gente que quebra. Ele se deslumbra. Porque vamos supor, você falou que tava fazendo uma reforma, né? Sim. Depois que você fechou os móveis, assim, quanto tempo depois terminou tua reforma? Que se pôde montar mesmo, assim? É porque a gente esperou um bom tempo pra montar. Quando eu fechei ainda tava fazendo, sabe? Então, mas quanto tempo? Vamos supor, você fechou... 6 meses. Então, ou 6 mais. meses. Vamos supor. Por aí.
Durante 6 meses, o dinheiro dos seus móveis ficou na conta da empresa que vendeu os móveis para você. Para ele não gastar, né? Então assim, o móvel planejado, você só compra a matéria-prima ou só compra ele quando o cliente dá ok. Tipo, o cliente deu ok, aí que você vai comprar do fornecedor, sabe? Principalmente a gente que trabalha com indústria. Então, vamos supor, o cara que começa a gestão com a loja e tal, ele até tenta se controlar. Só que vamos supor, eu vendi 1 milhão por mês. Então, eu vendi num mês, eu só vou... vamos supor que 500 mil é o custo desse 1 milhão. Esse 500 mil, eu só vou pagar ele mais ou menos daqui 30 dias. Então, ele fica no mínimo 30 dias na minha conta. Só que daí, mês que vem, eu vendo 1 milhão de novo, sabe? Daí fica mais um tanto. Aí fica mais um tanto na minha conta. E só saiu 500. Então, deu 1 milhão, eu tenho 1,5 milhão na conta. E daí, vai caindo os recebíveis. Daí, no final das contas, fica ali com 1 milhão, 1,5 milhão. Quem vende 1 milhão. Aí, o cara sabe que tem o custo do produto. Só que passa 1 mês, passa 2, passa 3, passa 4, Vou usar, passa depois 6. eu reponho. Não, passa 6 meses, tem 1,5 milhão na conta. O cara tá se controlando. Só que daqui 6 meses, ele fala, cara, faz 6 meses que eu tenho 1,5 milhão na conta? Esse dinheiro é meu, né? Esse dinheiro deve ser meu. Então ele vai lá e tira 1 milhão. 500 mil tá bom de ficar aqui. Nessa que ele tira 1 milhão, aí começa a cair a tua venda. Falando e tal, chegou a hora de mandar fazer meus móveis. E aí? Aí os teus móveis dá 200 mil de custo. Aí cai 200. Aí chega o outro. Aí chega mais... Aí quando vê, o cara... Embolou. E a maioria quebra. Eu não quebrei por Deus, assim. Eu não quebrei por Deus. E foi um aprendizado, assim, pra você? Muito. O que você tirou de conclusão disso, desse tempo que você passou, assim? Se você não vou fazer isso aqui nunca mais. O que eu tirei de... Tipo, assim... O que eu tirei de conclusão é que eu tenho que ter um valor mínimo na conta. Um caixa. Eu jamais posso ficar, tipo, com a conta zerada, mesmo que as contas estejam todas em dia. Um exemplo. Vamos supor que o meu valor mínimo é 5 milhões de reais. E as contas tá tudo paga. Então eu tenho que ter 5 milhões na conta e as contas todas pagas. Só que dependendo da loja, às vezes vê 5 milhões. Não, mas eu vou tirar 2. Ainda vai sobrar 3. Né? Só que vai chegar algum momento que vai faltar. Então, assim, a minha segurança é ver o saldinho na conta lá. Pra nunca mais passar pelo que eu passei. Nessa época, assim, que eu tinha 1 milhão futuro, que daí eu fui empurrando com a barriga pra pagar, isso há 10 anos atrás, né? Tipo, hoje seria quase 2 milhões, vamos supor. Sei lá, talvez 2 milhões. Sim. O meu sonho era que alguém viesse assim, vou pagar esse 1 milhão, ter o futuro, não que eu tava devendo. Tudo futuro. É tipo uma casa financiada, né? Tipo, você tem tua casa ali, mas às vezes você tem quase toda ela pra pagar. É como se alguém chegasse assim, eu vou quitar a tua casa, ou eu vou quitar, né, esses teus vencimentos futuros. Dava 1 milhão na época, assim, 1 milhão certinho. Vou quitar. E eu quero... A empresa é minha. 100%. Você entregava? Eu entregava. E o meu sonho, assim, era ele ainda falar, eu só quero que você seja meu gerente. Meu Deus! Eu estava disposto a ser gerente dele e administrar a minha própria empresa para ele com um salário ali de pelo menos 10 mil reais por mês. Não, isso que você nem ficou devendo, era coisa que você só tava empurrando. Sim. É porque, tipo, não sei se eu era muito ansioso, se eu... É porque não apareceu alguém pra comprar mesmo. Não, e eu procurei. Você procurou? Eu procurei. Eu procurei pessoas assim... Daí não achou. Não tem. O que eu vou fazer? Como que foi a saída? Você teve que tomar financiamento? O que você fez? Eu vendi mais. Acelerou a venda. Eu vendi mais. Um conselho que eu dou para um vendedor que tá devendo... Melhor do que você cortar custo é vender mais. Eu fui lá e abri uma outra loja. Sério? Sério. E aí? Fui pro Vai ou Racha, que é a loja que eu tô hoje. E como que foi pra abrir essa loja? Então, eu comecei a observar assim,
Vamos supor, a loja que eu trabalhava, ela vendia 7, 8 milhões por mês com uma loja só. E nessa época aí, eu já tava com 4 lojas, sabe? Falei pra você da do Batel, mas daí eu montei uma no Auer e montei uma em Florianópolis. Então, assim, eu tava vendendo legal, só que sempre uma vendia mais e as outras mal vendia pra pagar as despesas, sabe? E daí eu tirava dinheiro dessa que vendia pra pagar as despesas da outra. E daí eu peguei e comecei assim eu comecei a orar, pedir Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensina, nos conduz em todas as coisas. E eu fui pra oração, eu falei, Espírito Santo, eu não sei gerir esse negócio, eu sei vender, mas eu não sei gerir. Me orienta, me ensina como fazer. E aí o Espírito Santo pegou e falou pra mim, feche todas as tuas outras lojas e monte uma maior. Só que era pra mim montar a maior primeiro, e a hora que eu montasse a maior primeiro, era pra mim fechar todas as outras. E daí assim, tava bem numa crise, a gente tava passando uma crise econômica. Tem isso também, sabe? Não era... Tinha dado uma caída nas vendas, consequentemente aumenta ali, ó. Era aquela época ali, 2014, 15, que tinha aquelas... Começou as manifestações no Brasil, lembra? Que era ali, governo Dilma ali, que tava Dilma e Aécio, e daí todo mundo achando que ia vencer o Aécio, e daí venceu a Dilma de novo. 2015. Depois tiraram a Dilma, foi toda essa época aí. Foi nessa época. E daí eu lembro que nessa época, assim, você via, passava nos jornais, assim, que tava bombando, tava bombando a empresa Aluga-se. Uma das épocas que mais tinha imóvel para alugar, comercial, era nessa época, 2014, 2015. Tava bombando, era a que mais abria. Era a loja que mais abria, Aluga-se. E aí o Espírito Santo me conduziu a abrir uma loja nessa época. E daí eu senti no coração, senti no espírito o lugar. E ele falou para mim, Avenida República Argentina. Exatamente aonde, na rua da loja que eu comecei a vender móveis. A mesma rua. E daí eu comecei assim, na hora que o Espírito Santo vai falando com a gente, ele vai dando referências também. É igual quando você tá falando da palavra de Deus. Né? Você começa a compartilhar algo da palavra de Deus, você vai lembrando de versículos. Né? E daí eu, mas Espírito Santo, por que eu vou fechar 4 para abrir uma maior? Não, você lembra a loja que você trabalhava? Você lembra quanto vendia naquela loja só? Lembro, vendia 7 milhões por mês. Você lembra na loja que você queria entrar, que era da minha amiga? Você lembra quanto que vendia uma loja? Que ela tinha me falado vendia entre 200 e 300 mil por mês. Você lembra quantas lojas eles tinham? Mais de 100. Na época que eu queria entrar nessa outra loja, eles tinham uma rede com mais de 100 lojas que vendia 200, 300 mil por mês. E eu lembro que essa única loja que eu trabalhava vendia a mesma coisa que uma rede de lojas com 100 lojas. Deu. Aí eu comecei a entender o que o Espírito Santo estava querendo falar comigo. Aí eu, entendi. Com uma loja maior, eu posso vender mais. Dedicar seu tempo ali, né? Eu fico 100% ali, não fico consigo administrar melhor uma loja só do que 4, né? Consigo administrar melhor. E daí eu foquei nessa loja ali. E daí o Espírito Santo começou a me falar também, porque na época eu era de uma igreja e ele me mostrou a igreja que eu tô hoje, mas eu não era dessa igreja que eu tô hoje. Né? Eu vou falar aqui. Eu era da Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus tem mais de 100 em Curitiba. E daí ele me mostrou a igreja Comunhão Cristã Aba. Aí, com uma igreja só, a Comunhão Cristã Aba só tem uma igreja em Curitiba. Eles têm quase 10 mil membros, com uma igreja só. E a Assembleia de Deus, essas 100 que tinha em Curitiba, tinha entre 100 e 200 membros cada uma. Então a Comunhão Cristã Aba tinha, com uma igreja só, o mesmo número de membros. Foram vários números. O Espírito Santo foi me falando. Falei, cara, é muito melhor você administrar um só do que 100, não é? Sim. E vender a mesma coisa. Exatamente. E o Espírito Santo me falou que se eu abrisse uma loja só, eu ia vender mais do que quando eu tinha 4 lojas. Deu amém, Espírito Santo. Mas dinheiro, não tem dinheiro para abrir as lojas. E o ponto? Aí eu lembro que eu fui
e caminhar na Avenida República Argentina, fui procurar uma loja. E eu fui olhando. Que tamanho é a loja lá, Eduardo? Oi? Qual o tamanho da loja 1.000 lá? metros quadrados. Grande. A loja do Batel, que eu falei pra você, tinha 300 metros quadrados e eu gastei 500 mil pra montar. E aí essa tinha acabado de terminar. Tinha acabado de terminar, não. O imóvel era novo. Não tinha acabado de terminar, mas o imóvel era novo. Fazia um tempo que estava para alugar, mas não alugava por conta da crise. Aí eu rodei aquela República. E aqui eu me encantei, é a minha loja. Porque as outras tinham umas lojas bacanas, tamanho bom, mas não tinha estacionamento, sabe? E daí eu lembro que eu cheguei na frente dessa loja e tinha uma moça cuidando. Acho que ela era filha do pedreiro, assim. Ela ficava num quartinho que hoje é nossa Espaço Kids, lá da loja. E ela tava cuidando. E daí eu bati ali e perguntei pra ela. Nem liguei na imobiliária. Tinha uma placona da imobiliária. Aí eu perguntei pra ela, moça, você sabe quanto tá o aluguel dessa loja? Ela pegou e falou assim pra mim, 38 mil reais. Falei, caraca, não, 38 não dá. As outras eu tinha 4 lojas, mas juntando tudo não dava 20, tipo... O dobro. Mais que o dobro. Dava uns 15 mil as 4 lojas juntas, sabe, de aluguel. Eu falei, não, Deus, 38 não. Daí eu até pensei assim, se fosse uns 16, eu até encarava. Eu pensei, sabe? Eu peguei e fui embora. Aí desisti, porque eu não achei nada assim, né? Aí no outro dia, um amigo meu me ligou. Eduardo, eu nem lembro de eu ter comentado, porque não é um amigo, um conhecido. Eu nem lembro de ter comentado pra ele que eu queria abrir loja. O que foi o próprio Deus que mandou ele me ligar, sei lá o que. Aí ele me ligou, Eduardo, você tá procurando loja na República, né? Eu na hora sem responder, não, eu tô. Ah, então eu tô na frente de uma bem legal, que eu acho que você vai gostar. Cara, eu já rodei tudo aí ontem, a que eu mais gostei, o aluguel é muito caro. Não, mas é assim, sim. Mas o jeito que ele me explicou não parecia que era a mesma, porque se eu visse que era a mesma que eu já tinha perguntado aluguel... Você já nem ia? Eu não ia. Aí eu peguei, não me aguentei, peguei o carro e fui. A hora que eu chego era a mesma que eu tinha perguntado. Daí eu peguei e falei assim pra ele... Não, eu já vi isso aí ontem, cara. Já vi essa loja. Mas por que, tipo, qual que é o empecilho? Não, aluguel, muito caro, 38 mil reais, não dá pra mim agora. Aí, tá, mas quem que te falou que é esse valor? Eu falei, uma moça que cuida aí. Tá, mas por que você não ligou na imobiliária? É verdade, né? Da hora eu liguei na imobiliária, passei as referências da loja. E a moça falou, até ontem estava 38 mil reais. O proprietário resolveu baixar hoje para 18 mil reais. Capaz. Meu Deus, é coisa de Deus mesmo. E aí... De 38 para 18, como assim? E aí ela falou... E aí ele falou assim ainda, mas eu acho que tem negociação. Lembra que eu falei que até 16 eu encarava? Então, eu vou oferecer 16. Se ele aceitar, eu fico. Aí eu peguei... Liguei, fiz lá a proposta, mandou fazer por e-mail, né? Gostaria de 60 dias de carência e que fosse 16 mil reais o aluguel. Por pelo menos um ano, vocês topam? Daí ela pegou e respondeu, Eduardo, tem uma notícia boa e uma ruim. A boa é que eu consigo... Por que eu pedi 60 dias de carência? Porque era o prazo mínimo que eu tinha pra montar a loja, em 60 dias. Lembra a questão da mídia que eu fui fazer? Sim. Então, tipo, eu preciso montar a loja em 30... É o que a gente faz nas clínicas também. A gente sempre pede a carência da obra ali, pelo menos. Eu pensei, eu preciso montar a loja em 30 e daí os outros 30 usar pra levantar o dinheiro e pagar o aluguel com 60, né? Eu pensei. Aí não tinha nada também nessa época? Hã? Você não tinha nada? Tava zerado. Aí eu peguei e mandei dela, falou, eu só não consegui a carência, mas eu consegui por 16 pra você. Tá, mas eu consegui 30 dias de carência, ela falou. Daí eu falei, nossa, que pena. Mas vai. Ela conseguiu 30 dias de carência. Daí eu cheguei lá pra pegar a chave da loja, deu tudo certinho, passei a documentação sem provar de primeira, sabe? Deu tudo certinho. Daí ela falou, então daí você paga o aluguel no dia... eu acho que eu peguei a loja assim em setembro, outubro... Que dia de setembro fica bom? Daí dava 60 dias, sabe? Falei, não, mas como assim? Não, você começa... Você usa... E depois paga. Os teus 30 dias, depois você usa mais 30 dias e daí que você paga. Nossa, mas era isso que eu queria. 60 dias pra pagar o primeiro aluguel, né?
qualquer dia, bota aí. Já eu botei quase final, lembrei. Botei no final de setembro. Sempre. Bota dia 20. Que dia de setembro? 30? E daí, o que eu fiz? Eu não tinha dinheiro, só que a loja tava nova. O que eu gastei mais na loja do Batel, que eu gastei 500 mil? Na reforma. Um aprendizado que eu tive nessa de montar loja, nunca pegue um imóvel que você tem que reformar muito. Procure pegar imóvel pronto, imóvel novo. Ou, se tiver que reformar, tente entrar num acordo com o dono do imóvel, com o dono do prédio. E nessa loja do Batel, eu gastei 500 mil, mas eu gastei 300 mil na reforma da loja. Nossa. Então, assim, foi um dinheiro que não voltou, não ia voltar nunca, né? Então, assim, às vezes é preferível você pagar um aluguel um pouco maior. Porque, ó, pensa aqui comigo. Tipo, tinha uma loja do lado da do Batel que era, eu lembro assim até hoje, era 15 mil reais o aluguel. Mas estava pronta a loja. Era até um pouquinho maior, mas estava pronta. E aqui eu aluguei era 10. Pô, é uma diferença boa de preço, né? Mais 200 mil de reforma, né? Só que eu gastei 300 de reforma. E na outra eu não ia gastar nada. E ficou quanto tempo nessa do Batel? Fiquei 2 anos. 300 dividido por 24. Tipo, Dá paguei... muito mais dinheiro do que os 5 a Deu mais de 20 de aluguel, se for botar na conta. Então, assim, é tipo um conselho, pessoal que tá assistindo. Você que vai montar uma loja, montar um negócio, não se empolgue por causa, às vezes, do ponto. Às vezes, se tiver que fazer reforma na loja, procure evitar. Fuja. Pegue uma loja pronta. Uma loja pronta. E essa do Novo Mundo, da República, tava pronta, com piso, novinha. Não precisava fazer nada, sabe? Só colocar os móveis. Só colocar os móveis. Então, assim, só aí eu já economizei quanto? 300 mil reais, vamos supor. E daí, o que eu tinha que botar? Os móveis, o showroom. Então, eu peguei... Só que, assim, eu não queria pagar nada pelo showroom. Porque, pô, eu já tinha uma certa credibilidade no mercado. Já vendia R$1 milhão por mês. Então, era, tipo, uma loja forte. Não é qualquer loja. Mesmo hoje, não é qualquer loja em Curitiba que vende R$1 milhão por mês. Sim. Né? E aí eu peguei e fui nas fábricas. Ó, o negócio é o seguinte. Eu vou vender teu produto. Hoje eu tô vendendo 1 milhão. Com essa loja eu vou vender mais de 2. E eu quero que você seja meu parceiro. Você topa aí comigo? Não, topo, tal. Falava o nome da rua, tal. Ali sempre foi bem conhecido por móveis, né? Tipo, encantava os representantes, as fábricas. Não, ali você vai vender mesmo, ali, sabe? Todo mundo falava que ia vender, sabe? Todo mundo aprovou o projeto. Todo mundo aprovou. Só que é o seguinte, eu quero showroom de graça. Não, mas daí não dá, não, mas daí não... Não, pô, você é meu parceiro ou não é? Daí na hora, né? Aí um pegou ó, Eduardo, vamos fazer assim então. Não tem como eu te dar o showroom se você não me garantir uma venda. Vou fazer assim, eu te dou o showroom, mas você me garante X de venda por mês. Se você não... Que durante um ano vai dar, tipo, 1 milhão, 2 milhões. Se você não vender, tipo, 2 milhões em um ano, aí daqui, no 13º mês, você paga o showroom. Eu falei, nossa, fechou? Vou ter um ano, pelo menos, pra pagar o showroom, né? Se tiver que pagar. Se tiver que pagar. Nossa, fechou. E daí eu gostei tanto da ideia dele, que eu fui com essa proposta pras outras. Então, assim, de 10 parcerias que eu fechei ali, 2 talvez eu não honrei, assim, sabe? Mas que eu paguei só um ano depois. Daí eu paguei. Nossa, ganhou tempo pra pagar, tem uns que saiu de graça mesmo, né? Então, no final das contas, né? A da Batel eu gastei 500 mil, uma loja de 300 metros quadrados pra abrir. E essa de 1.000 metros quadrados, eu gastei 60 mil reais. Meu Deus. Já no primeiro mês eu dobrei a venda da loja. É mesmo? Daí nessa que eu dobrei que eu saí dessa. No primeiro mês você já conseguiu se livrar das... No primeiro mês. E foi tudo tipo Espírito Santo, assim. Sim. Orientação mesmo. E daí as outras lojas, eu vendi pros meus gerentes. As outras lojas. E eles trocaram o nome? Trocaram o nome, vendi pros meus gerentes. Dos que eu vendi, eu acho que, tipo, eu tinha 4, 2 se deu bem. 2 não deu certo. Isso que é uma coisa, assim, eu falei assim pra eles, assim, né, quando eu vendi, é bacana entrar nesse assunto, porque quando eu vendi, eu falei assim, cara, o que você precisar, eu tô aqui pra te ajudar. Porque, assim, eu já tinha passado por tanta coisa, assim, sabe? A gente vai aprendendo com nossos erros, né? Com certeza, você vai ficando muito esperto. Então, assim, eu já tinha muita bagagem pra ensinar eles.
E eles passavam comigo também. Eles viram, sabe, algumas coisas. Viram onde eu errei, viram onde eu acertei. Eu falei, cara, não vai cometer os mesmos erros que eu. 2, eu falei. Não vai cometer os mesmos erros que eu. E ó, qualquer dúvida, qualquer coisa. Aí, tipo assim, na época era fraca ainda. Não que era fraca, assim, não tinha muito ainda de impulsionar nas redes sociais, né? Então tinha que ser TV, rádio pra trazer cliente. Aí eu dei as dicas pra eles. Ó, faça nessa. Essa não faça. Tudo que eu falava, esses 2 que não deu certo... Fazia o contrário. Fazia o contrário. Orgulho. Aí, um deles que quebrou, né? Nem conseguiu terminar de me pagar a loja. Nem conseguiu. Um deles pegou e falou assim, nossa, Eduardo, eu só tenho um arrependimento na minha vida. E é o meu maior arrependimento. É não ter te ouvido. Eu falei, cara, mas por que você não me ouviu? Porque eu achava que você queria que eu não prosperasse. Não prosperasse, eu achava que você tinha medo de eu ficar maior que você, eu achava que... Eu falei, cara, porque isso... não tinha por que eu te dar dicas erradas, porque você tinha que estar me pagando aquela loja, que você não terminou de me pagar até hoje. Pra que eu vou dar uma dica pra você falir, e eu vou perder também, você não vai me pagar? Não tem sentido eu te dar um conselho furado. É mente escassa às vezes, né? Exatamente. Acha que se um ganha, ele não pode ganhar. E daí tem um, assim, que ele, até hoje, ele me fala, não, você é meu mentor, que é o de Florianópolis. Tem um que até hoje, tipo, ele vai fazer alguma coisa, se você falar que é pra fazer, eu faço. Olha que legal, né? E daí eu, não, agora não. Aí depois ele vira, não, agora pra fazer. Esse aí tá milionário. Esse aí hoje é meu sócio, não em loja, mas ele é meu sócio, a gente constrói casas junto. Estamos construindo lá em Florianópolis. Então, daí, hoje quanto que vocês vendem na SS? Hoje o nosso faturamento já há mais de 3 anos tem sido mais de 30 milhões por ano. Legal. Então, mais mantendo o faturamento agora. Estamos mantendo. Meta de 30 milhões anual. Uhum. Show. E consegue ficar numa margem de 20%. Exatamente. Que legal. E daí, depois disso, que as lojas deram certo, que passou todo esse perrengue, superou, você foi também para a área de construção. Então, a área de construção, eu entrei sem querer. Por que eu entrei na área de construção? Eu não sei se você passa por isso no teu consultório, assim. O pessoal, muita permuta, sabe? O pessoal gosta de fazer permuta, que vem com carro, vem com... E os móveis, tipo, querendo ou não é barato. E às vezes o cara não tem o dinheiro para pagar os móveis, mas tem um carro. E eu comecei a pegar muito carro nas negociações. Só que os meus fornecedores não pegam carro. É raro, tipo, é um ou outro assim, e uma vez a cada 10 anos ele pega um carro. Só que eu pego assim, 4, 5 carros por mês em troca de imóveis. Dá pra abrir uma loja de carro. Daria, mas eu não abro, assim, eu acho muito guerreiro, aliás, quem tem loja de carro, porque não é pra qualquer um. Dá trabalho? Assim, ó, a primeira coisa, assim, ó, tipo assim, que já me trava pra querer abrir uma loja de carro é a garantia. De um carro usado. De um carro usado. Você nem sabe como que cuidaram. Tipo, se eu te vender um carro usado tendo uma loja de carro, exatamente, eu tenho que te dar 3 meses de garantia total. Como é que você vai dar 3 meses de garantia total de um carro que você não usou? Um carro usado. Você não sabe como é que tá. Então, assim, tipo, não é fácil você... Tem que ter jogo de cintura ali pra conseguir. Ou tem que vender muito carro mesmo para valer a pena, ou... Não é pra qualquer um, sabe? Não é pra qualquer um. Empreender assim. Não é pra qualquer um, né? Eu acho que toda área tem o seu problema ali, né? E aí, você pegava os carros e fazia o quê com esses carros? E daí, como eu não conseguia passar, eu tenho um amigo que tem material de construção e ele pegava tudo. Mas tudo que eu pegava, assim. E pegava como repasse, pegava num preço bom. E daí eu ia deixando de crédito com ele no material de construção. Aí eu sempre tinha uma reforminha ou outra que eu tava fazendo, e daí chegou uma hora que ficou muito alto o crédito. Eu falei, cara, eu preciso construir alguma coisa pra usar esse crédito no material de construção. Nossa. Não conseguia repassar. Aí apareceu um terreno em permuta também. O cara pegava uns carros, pegava mais uns móveis e tal. Quer saber? Vou fazer negócio. Aí eu comecei a construir. Não afetava a tua margem? Só voltando aqui, Eduardo, desculpa. Não afetava a tua margem pegar o carro e deixar de crédito pra ele? Ou você tava usando isso como se fosse o teu lucro? É o meu lucro. Deixava o lucro lá com ele? Deixava lá, era pra não perder negócio. Sim. Pra não perder negócio. Só que assim, tipo, eu pegava o carro um pouquinho mais baixo e dava pra ele um pouquinho mais alto, sabe? Ganhava um pouquinho ali também. Ganhava um pouquinho ali também.
Entendi. Então, daí eu comecei a criar gosto por isso, porque querendo ou não, tá no mesmo ramo, né? Tipo, assim, eu sou apaixonado hoje por construção, por decoração, por arquitetura. Então, assim, eu amo, assim, eu chego no ambiente, eu já fico reparando nos móveis, eu reparo em tudo, assim. Então, assim, é aquilo que eu sempre falo pro pessoal, você tem que fazer o que você ama, né? Então, assim, o meu tudo liga um no outro. Primeira coisa que eu amo é vender, né? E depois é trabalhar com móveis, porque para trabalhar com móveis você precisa amar também. Não é para qualquer vendedor, sabe? Você precisa amar, não é tão simples de vender o móvel. Eu acredito a mesma coisa a tua área, né? Bem delicado, cada caso é um caso, Exatamente. Não tem um passo a passo. Então, não é uma coisa simples, sabe? Tipo, o móvel planejado. Então, eu amo trabalhar com móveis. Assim, só que envolve, né? Tipo, a construção envolve. Porque eu faço a casa e eu já mobilio ela, sabe? Como que você faz aí? Você pegou os carros, passou pro material de construção e gerou um crédito que você começou a construir. Aí você começou a construir e já mobiliar. Oi? Você construiu e já mobiliou. Já faço os móveis e vendo a casa mobiliada. Aí os pedreiros, o pessoal que toca a obra, você vai pagando com o fluxo do caixa ali mesmo. Você vai pagando, tipo, semanal, quinzenal, você não sente tanto, sabe? Uhum. E o crédito do material de construção já tá pago, o terreno já tá pago, e assim vai indo. E daí você tem os pedreiros próprios? Ou você contrata? Quando você vai fazer, você contrata por dia? Não, eu já tenho equipes próprias. Eu tenho um engenheiro que sempre tá comigo, né? Eu tenho uma arquiteta que sempre tá comigo. Então, assim, são pessoas que têm as suas próprias empresas, mas praticamente prestam serviço só pra mim, assim, sabe? Uhum. Aí eu tenho uma equipe de empreiteiro que praticamente sempre tá comigo. E os empreiteiros é tudo parente, né? Empregou todo mundo. Eu tenho... Não, tipo, eles sempre têm serviço, né? Tipo, você tem uma ideia antes, né? É que é muito longa a história, né? Mas antes de vender peixe, com 14, 15 anos, eu já ia para as obras aí com meu tio, com os meus tios que hoje tocam obra para mim, e era ajudante de pedreiro deles. Que legal. Então, assim, eu tenho um pouco de noção também de obra, porque eu trabalhei muito em obra, sabe? Como ajudante de pedreiro, ajudante de eletricista, ajudante, então... Tipo, eu venho de uma família humilde, assim, então, para eu ter alguma coisa que eu sonhava em ter, eu tinha que trabalhar desde sempre para poder comprar o tênis que eu queria. Não que meu pai ou minha mãe me deixavam de dar, né? Mas vamos supor, eu queria um Nike, meu pai me dava um Quixote. Sim. Entende? Então, não, você quer um Nike, então vai trabalhar para comprar o Nike. Vai ver o preço que é. Né? Então, nunca me faltou nada. O que me faltava era, sabe, como é que eu posso falar? Como é que tem o nome o supérfluo? O que me faltava era o supérfluo. Que é esse que daí eu fui trabalhar desde cedo para poder ter. Legal. Né? E aí você começou a constrói e vende. Tem aluguel também? Você faz algum tipo de renda passiva fora SS Imóveis? Hoje eu tenho 20 barracões de aluguel. Caramba! Alugado. Bastante. Que você construiu? Alguns eu construí, outros eu meio que transformei, né? Eu tenho 20 barracões, outros entrou em permuta. Aí tenho 10 casas de aluguel e tô terminando umas kitnets, uma vila de 30 kitnets em container. Todos dentro do container? Tudo dentro do container. Que tamanho? Dá 15 metros quadrados. Ah, é como se fosse umas kitnetzinhas mesmo. O que tem lá dentro? É um estúdiozinho, né? Tem a cama. Cozinha. Cama e cozinha, assim, um roupeirinho, a cozinha e o banheiro. Tudo num ambiente só. E vai ser para aluguel também. Para aluguel. Essas eu tô terminando. Tem o pessoal que quiser me seguir ali depois no Instagram, eu sempre tô postando ali. O pessoal fica muito admirado com as kitnets que eu tenho. Coloca aí. Ah, deixa eu ver aqui como é que tá. Eduardo... Opa, virou aqui. Deixa eu ver aqui. Eduardo, _SS_. Então é aí, gente. Segue ele aí no Instagram. Tá como Eduardo 2 Santos lá. E veja lá o que ele posta sobre as kitnets. E o que eu ia te perguntar aqui pra gente concluir, Eduardo, qual é a dica que você poderia dar para quem tá começando a empreender ou tá com dificuldade, quase falindo, ou pessoas que estão a ponto de desistir do empreendimento? O que você pode falar para eles aí? Então, eu acho assim que eu vejo que muitas pessoas que querem começar a empreender, eles querem ir pro topo,
já de primeira, sabe? E daí, esse é o que não dura meses, né? Porque ele acaba não tendo estrutura suficiente para bagagem, estrutura para manter aquele topo que ele quer ir. Tipo, ele quer abrir uma loja, já quer abrir uma mega loja. Não consegue começar, tipo assim, devagar, de degrau em degrau. Então, assim, eu empreendo desde o peixe, né, de vender peixe, mas quando eu comecei a vender móveis, eu comecei a empreender em móveis numa outra empresa, né? Então, assim, eu queria trabalhar com móveis. O que eu fiz? Eu fui trabalhar numa loja de móveis como empregado dessa loja de móveis e passei por vários processos ali para aprender como vender móveis. Então, assim, foi a minha faculdade nessa loja que eu fui trabalhar de móveis, entende? Sim. Então, assim, primeiro de tudo, você tem que ter... Nunca abra nada por dinheiro. Se você abrir só pensando na rentabilidade, no dinheiro, dificilmente vai se dar bem. Você tem que primeiro amar aquilo que você faz. Tem que amar. Tipo, e aí depois achar uma maneira de rentabilizar em cima disso que você ama. E hoje, tipo assim, hoje tá muito mais fácil, né? Com internet, tá muito mais fácil isso. Então, assim, por que eu falo isso? Porque eu vejo que a minha margem de lucro em imóveis é muito boa. E muita gente cresce o olho assim. E a pessoa não entende nada e abre por causa da rentabilidade, sabe? Mas não tem identificação nenhuma com o produto, né? Não. Com a venda. Não aguenta tempo. Não tem conhecimento, não tem... Vai botando as pessoas... É igual o que aconteceu comigo com a fábrica. Entendeu? Eu abri assim pensando no que, o que a fábrica tá ganhando em cima de mim, eu posso ganhar sozinho. Eu já fiz isso também. A gente tem as clínicas, eu falei, eu vou montar um laboratório dentro da minha clínica de prótese, porque daí eu não preciso pagar o protético. Pagava ali quase 100 mil por mês de protético. E abri. Foi um caos na minha vida. Eu gastei, assim, 700 mil reais pra montar o laboratório, não conseguia achar gente pra tocar o negócio, eu não entendia sobre fazer dente, eu entendia sobre ser dentista, sobre fazer gestão de clínica. Foi o caos, todas as próteses começaram a quebrar, nenhuma dentadura dava certo na boca dos velhinhos. Nossa, olha, eu falei assim, eu vou ter que procurar uma sociedade, alguém que vá tocar esse negócio. Foi onde eu fiz uma sociedade com uma dentista que também é protética, o marido dela também, que já era minha protesista, prestava serviço pra mim antes, e a gente virou sócio, e ela toca o negócio lá, uma renda passiva à parte ali, mas ela atende outras clínicas e as nossas também, os nossos franqueados. Mas eu passei pela mesma experiência. Eu falei, não tem como. É cada um no seu quadrado. Igual você falou, não adianta você crescer o olho numa área que você não entende porque você começa a patinar. Exatamente. Eu e também você acho. Foi muito Deus também na sua vida Muito ter Deus. achado uma sócia aqui. É muita oração. Só que no meu Deus. caso, eu me frustrei tanto que eu não queria mais saber, sabe? Eu preferi perder todo o meu investimento da fábrica porque eu estacionei a minha vida. Eu fiquei 2 anos com fábrica e 2 anos na mesma situação que estava passando ali. Você vê, né? Mesma coisa, a mesma história, só que produtos diferentes. Você vai contando ali, eu consigo ver tudo que eu passei também. É muito parecido. Aí vai perdendo cliente, aí vai... Nossa. Pensando, aquela prótese lá só cai. A prótese não dá certo, o dente cai da dentadura. A dentadura racha. Olha, foi uma das épocas bem, bem difíceis, assim, pra gente. Até a gente voltar pra um laboratório decente e fazer as coisas acontecerem de novo. E eu garanto também que pessoas que vão pra tua área, que não têm o conhecimento, não amam o que faz, vão pelo dinheiro, a grande maioria também não... Muita clínica fecha. Fecha, né? Mensalmente, aí muita gente fechando. Ao mesmo passo que abre muito, fecha muito também, porque as pessoas não têm o conhecimento, né? Sim. E eu também abri um salão de beleza uma vez, pensa. Já com 5 clínicas, eu falei, vou abrir um salão de beleza aqui, porque eu acho que preciso de um salão de beleza aqui do lado da clínica. Meu Deus do céu, foi o ó. Por quê? Porque daí você tá acostumado a vender uma coisa, na hora que você vai lá no salão, o ticket médio é super baixo. Né? Você começa a patinar, o jeito de lidar com as pessoas que trabalham em salão é muito difícil. Sim. É comissão alta, 70%, 60%, você não consegue gerir. Eu falei, não, chega, agora eu vou ficar no meu caminho aqui, vou fazer o que eu sei, o que eu estudei por anos pra aprender, porque eu fiz muito curso de gestão também. Você tem mania de fazer curso de gestão, ter grupo de network, o que você faz pra se desenvolver?
Eu fiz bastante, assim, também, mas nenhum específico. Alguns que ensinava sobre gestão, assim, sabe? Quando você pegava um ali que daí no meio do curso tinha algo que... Alguma coisa a mais. Isso. Mas a grande maioria dos cursos que eu tenho e fiz foi, assim, como gerir uma empresa espiritualmente. É mesmo? Conta um pouco mais disso. É que na igreja que eu frequento, eles trabalham muito com empresários, assim, sabe? Então eles fazem muitos eventos e cursos para empresários, mas que tem a palavra de Deus junto. Então começa a falar sobre gestão e começa a falar sobre Jesus na gestão da empresa. Porque não separa, né? Tudo junto. Começa a falar sobre venda, começa a falar sobre Jesus na venda. Então, sabe, tipo... Eu quero ir. Pra você tá fácil aqui, o nosso centro de eventos é aqui em Palmeira. Até saindo daqui eu vou ali. Onde você tava semana passada? Que você falou, legal, é da igreja. Isso. E daí lá, você fez esses cursos na igreja mesmo? Sim. Com outros empresários, network? Na verdade, assim, eu vou tentar conseguir pra você, porque assim, vamos supor, eu tenho esses 20 anos de experiência em empreendedorismo, mas somente há 8 que eu realmente estou desfrutando dentro do meu negócio e consegui capitalizar tudo que eu tenho. Até 8 anos atrás eu só tinha a minha casa própria. Tipo assim, isso já é ótimo. Imagina, hoje eu tenho 35, 8 anos, com 27 anos você ter a casa própria, meu Deus, é maravilhoso. Sim. Né? Mas de 20 anos de empresa, fazem 7, 8 que eu realmente comecei a capitalizar. Sabe? E ter os barracões e ter as casas. Porque eu conheci uma pessoa. E pra mim, assim, você vê todas essas na internet aí que você paga 5 mil reais por um almoço, que você paga 200 mil reais por uma mentoria. Essa pessoa que eu conheci, que tá aqui, perto de nós, em Curitiba, essas pessoas não chegam nem aos pés dele. Não tô idolatrando, sabe? Tá aqui em Curitiba? Aqui em Curitiba. Quem? O pastor Pio Carvalho. Pio Carvalho? Pio Carvalho. Que é da aba. Aham. Porque assim, ele tem doutorado em administração de empresas, já teve algumas empresas e, assim, ao longo do tempo ele foi largando as empresas para se dedicar mais no ministério. Porque o dom dele mesmo é ser pastor. Mas ele tem um conhecimento gigantesco sobre empresas, né? Nossa, sensacional. E o principal conhecimento dele é a palavra. E daí eu conheci ele, eu não era da igreja dele. Eu conheci ele, porque assim, quando você é empresário cristão, tem muitas coisas que acontecem dentro da empresa que às vezes é meio fora do controle. E, tipo assim, algumas coisas que, tipo, você não queria que tivesse acontecendo, mas se não vai, você não abre as tuas portas, você não, né? Sabe aqueles atalhos que você vai dando assim? E eu tinha um peso muito grande, assim, eu me condenava muito, sabe? Me condenava muito por algumas coisas que aconteciam assim. E eu tentava falar com o pastor e, tipo, ele não se entendia que eu tava querendo falar pra ele, sabe? Com meus antigos pastores, e não entendia até quando eu conheci o Pio. Pegaram e me indicaram, por que você não vai falar com o Pio? O Pio é empresário, o Pio vai entender o que você tá querendo falar. E é pastor, né? Então é um mentor empresarial e também espiritual, né? E daí eu fui falar com ele, assim, ele me abriu a mente de tanta coisa sobre negócio, sobre empresa. Ele me abriu a mente de uma maneira, e dali em diante, tudo baseado assim... em palavra. Tudo na palavra. Tudo legal. Na palavra. E dali em diante, assim... assim, um dos conselhos que ele me deu, assim, né? Sobre algumas coisas, assim, que você... Tipo, é porque... Como eu comecei um negócio sem conhecimento nenhum, não tinha conhecimento, não estudei para ser empresário. Então você começa muita coisa errada. Com certeza, até ajustar, né? E você descobre que tá errado, tipo, 5 anos depois da empresa. Que alguém vem e fala, cara, o que você tá fazendo aqui tá tudo errado. E daí, cara, mas eu nem sabia que tava errado, como assim? Só que daí pra você ajustar, coisas que você fez 5 anos errado, você não consegue ajustar num mês. Vai um tempo. Vai um tempo. Só que eu queria ajustar num mês. Só que se eu ajustasse num mês, eu ia falir. E daí o primeiro conselho que ele me deu foi assim, Eduardo, Deus conhece a intenção do teu coração. Te aquieta sobre isso aí. Tipo, vai com calma.
Deus não vai pesar a mão, Deus não tá pesando a mão, não vai entrar devorador, porque a gente, né? Eu venho de uma linhagem que qualquer coisinha errada, Deus pesa a mão, sabe? Não tem graça nenhuma. É. Não é pela graça. E daí ele falou, Eduardo, Deus conhece a intenção do teu coração. Vai ajustando aos poucos. Se você ajustar aqui, você vai falir mesmo. Você vai fechar as portas. Não é impossível você ajustar. E foi me dando um direcionamento, sabe? Foi me dando um direcionamento. Aí até numa dessas conversas que eu tive com ele é muito sábio, sabe? Eu virei amigo pessoal dele, assim, a gente já foi pra África junto. Ah, que legal. Eu tinha um chamado de ir pra África fazer missão. E eu fui com ele. Sem querer, assim. Fui pra Angola, preguei lá na Angola. Eu prego de vez em quando também. Que legal. E aí eu fui com ele. Eu fui pra Itália fazer missão com ele. Da Itália foi mais gostoso, foi mais legal. Pra onde você foi lá? Hã? Pra onde que você foi lá? Pra Itália? É. Pra Verona. Acho que é Verona, né? Ali perto é próximo. Passei por Verona. A gente passou umas 2 cidades ali, mas é a que eu mais me recordo, assim. A próxima do Lago de Garda. Veneza. Não, passei em Veneza. Veneza nós fomos dar uma passeada. Não tinha igreja lá. Nós aproveitamos pra passear lá. Ô, benção. Mas assim, nessas viagens que eu fiz com ele, eu aprendi muito com ele, sabe? Imagino. Muito com ele. Eu até recordo, assim, um dia eu tava no avião com ele. E eu lembro, assim, que, tipo assim, se juntou um grupo e saiu mais de 1000 pessoas de uma vez da igreja dele. Porque um dia um membro da igreja veio visitar a igreja. Esse membro tinha um avião. E chamou ele pra dar uma volta no avião. Né? Normal, né? Você vai chamar, ó. Chamou ele pra dar... E alguém tirou uma foto do pastor Pio entrando no avião. Só que não era. E daí saiu uma conversa falando que esse avião o pastor Pio tinha comprado com o dinheiro da igreja. Nossa. E não era, né? Eu conheço o dono do avião. Sei que não é, né? Não era, mas fofoca. Só que assim, se juntou uma galera assim e saiu mais de 1000 pessoas da igreja, assim, numa vez, assim, sabe? E a pessoa que fez todo o fervo, assim, foi nas que mais, sabe, nas mais ali que tinham um dízimo mais alto, uma oferta mais alta e tal. E assim, daí a igreja começou a passou por um tempo, assim, uma crisezinha, assim, e foi bem na época que eu entrei. Por que eu tô contando essa história? Porque, tipo assim, ele nunca me falou nada, tá? Mas a gente sabe, a gente vê, né? Eu vi que ele vendeu um apartamento dele, botou tudo dentro da igreja, sabe? Ele vendeu um apartamento dele, colocou todo o dinheiro na igreja. Tipo, a gente sabe, sabe? Aí um dia eu peguei numa viagem de avião, sentado ao lado dele, perguntei pra ele, pastor, mas por que o senhor não fala lá no púlpito, né? As pessoas se compadecem. E as pessoas vêm, ofertam, ajudam. Aí ele pegou e falou assim pra mim, Eduardo, se eu não crer que é o Espírito Santo que toca no coração das pessoas, eu fecho a igreja. Ele nunca pediu. A primeira vez que eu vi ele pedindo dízimo dentro da igreja, orando, não pediu. Ele não pediu. Orar por dízimos e ofertas. Antes dele orar, ele falou assim, ó, antes de orar, eu quero falar pra vocês que se você não é um dizimista, fica tranquilo que não vai entrar devorador na sua vida, não vai entrar migrador na sua vida, porque isso aí era a época da lei. Hoje nós estamos em Cristo. E a palavra de Deus diz que o fim da lei é Cristo. E daí tem um versículo lá, acho que não sei se é Gálatas ou Romanos. O fim da lei é Cristo. Nós dizimamos aqui sim, mas não para Deus abençoar, porque somos abençoados. Nós dizimamos usando o princípio de Abraão. Ele pegou e abriu um versículo lá, quando diz que Abraão, em tudo Abraão foi abençoado. E aí entregou o dízimo de tudo que foi abençoado. É como se fosse devolver, né? Isso. Mas da onde eu vim, eu era ensinado que eu só seria abençoado se eu dizimasse. E ali ele fala que primeiro eu sou abençoado. E por isso e aí eu dizimo, e aí eu devolvo, né? Então a gente dá por gratidão. Não, né? Por obrigação. Não por obrigação. E daí eu falei, cara, eu nunca vi um pastor falar assim, né? Tipo,
eu tenho gravado na minha cabeça, porque era uma das coisas, como eu não sabia gerir, e às vezes quando eu passei por essas dificuldades, eu achava que era o devorador, o migrador na minha vida, porque eu achava, eu não devo estar dando o dízimo certo. Porque eu não sabia bem quanto eu ganhava, quanto, sabe? Daí eu entregava meu dízimo, mas eu pensava, Deus, será que eu tô dando... Será que tá a conta certa dos 10%? Será que a conta tá certa? Será que eu dizimo do bruto? Será que eu dizimo do líquido? Será que eu tô... Porque eu sempre dizimei do que eu gasto, do que eu meio que retirava da empresa, né? Mas será que é do que eu vendo? E daí ficava naquela, sabe? E daí você ficava ali se culpando, achando um erro, né? Porque não tava dando certas coisas, você achava que era Deus que tava pesando a mão. Justificar, né? Queria justificar em alguma coisa. Eu tinha mais Deus como um carrasco na minha vida do que como um pai, sabe? E daí a hora que eu conheci ele, eu comecei a enxergar Deus como pai, né? Eu antes me achegava diante de Deus mais como servo e às vezes como escravo. Quando eu conheci o Pio, hoje eu me achego diante de Deus como filho. Amém. Imagine, tipo, na maioria das igrejas não mostram, não falam, não ensinam que a gente é filho de Deus. No máximo eles falam que você é servo de Deus. E nós somos filhos, Sim. né? Através do que Jesus fez na cruz, né? Tanto é que a palavra de Deus diz, né, que Deus enviou o seu Filho unigênito para amor, né? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Unigênito é filho único. Então a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho único. Só que depois da morte e ressurreição de Jesus, a Bíblia diz que Jesus é o primogênito. O primeiro, né? Ou seja, o primogênito é o filho mais velho. E quem que são os filhos mais novos? Nós. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Através do que Jesus fez na cruz, nós nos tornamos filhos. E daí depois assim, ele vai mostrando algumas coisas que você sempre viu na Bíblia, mas você nunca enxergou da maneira como ele mostra, né? Por exemplo, né? Eu achando que Deus pesava a mão, que Deus era Deus... Eu não achava que era o diabo, achava que era Deus que estava me punindo por alguma coisa. Aí ele vem, Eduardo, mas olha aqui, ó. A palavra de Deus não diz aqui que nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Você que é homem, você é pai, eu já era pai, né? Se o teu filho é mal educado, se o teu filho... Você bota ele pra dormir na casinha do cachorro? Eu falei, não. Se teu filho te desobedece, você deixa de dar comida pra ele? Eu falei, não. Então é isso que a Bíblia tá querendo falar aqui. Nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Não castigamos ele quando eles nos desobedecem. Aí depois, se ele pede pão, você não dá um tijolo. A Bíblia vai falando aí, né? Se ele pede pão, você não vai dar uma pedra para ele. Se ele pede comida, você não dá uma serpente, né? Quem dirá o nosso Pai Celestial que estás nos céus? Também não vos dará boas coisas? Cara... Até quando eu dou uma vacilada, pastor? Não, até quando você dá uma vacilada, ele continua sendo bom. Só vai ficar bravo um pouco, né? A palavra dele diz, né, que mesmo nós sendo infiel, ele permanece fiel, né? Amém. Aí ele começa a falar sobre o amor de Deus, né? Que o amor de Deus é o amor ágape. E daí você vai procurar a tradução do amor ágape, diz que o amor ágape é o maior amor que existe no mundo. E uma das que tá lá, entre parênteses lá, diz assim, o amor ágape não requer nada em troca. Ou seja, Deus nos dá o amor dele sem esperar nada em troca da gente, né? E às vezes a gente quer ficar compensando, quer ficar dando e achando que vai ser mais abençoado ou menos se a gente fizer mais ou menos. Daí tá muito claro algumas coisas na Bíblia, né? Que depois fala, é pela fé, para que ninguém se glorie, não por obras. Exatamente. Aí vai abrindo a tua mente e você vai ficando mais leve, sabe? E ele vai falando da parte empresarial e na palavra. Daí você vai ficando mais leve, daí você vai crendo mais. Tipo, por exemplo, né? Para finalizar, tá? Para finalizar. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Quem é o justo? Somos nós, que fomos justificados por Cristo na cruz. Então a Bíblia diz que o justo vive pela fé. E se retroceder, eu não me alegrarei dele. Ou seja, aí depois outra parte diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você pegar ali o Novo Testamento, você vai ver ali que as únicas vezes que a Bíblia fala que a gente desagrada a Deus mesmo
É quando nos falta fé. Não é quando a gente vacila, erra, acaba errando em algum momento. É quando nos falta fé. E daí, se você entender exatamente o que é fé, a fé é você crer na obra de Cristo. E não nas suas obras. Então vamos supor, se eu faço algo de bom para Deus e depois quero pedir algo em troca, não, mas eu tenho sido bom, eu tenho sido dizimista, eu tenho ido à igreja todos os domingos, Deus, eu mereço ser abençoado. É a mesma coisa de eu estar falando para Deus, ei Deus, a obra que Jesus fez na cruz não vale nada. O que vale são as minhas obras. Como é que você acha que Deus recebe as nossas obras? Olha, tipo, cara, não vou fazer nada por você. Você tá colocando lá embaixo as obras do meu filho. E essas obras pequenininhas tu aqui, você quer que eu faça algo por você? Eu vou te abençoar pelas obras do meu filho. Então isso é viver pela fé. É baseado no que Jesus fez, não no que a gente faz. A gente pode fazer, tipo assim, muita coisa. A gente pode jejuar 40 dias. A gente pode, mesmo que se a gente for pra cruz e ser... baterem na gente como bateram em Cristo, eu acredito que as nossas obras ainda não chegam nos pés da obra de Jesus. Então, quando a gente quer fazer alguma coisa para agradar a Deus, é a mesma coisa que a gente está falando, Deus. E quer algo em troca por causa disso, não que a gente não tem que agradar a Deus, mas a gente agrada a Deus por gratidão, por respeito, por amor, por carinho, pelo que Ele já fez. Né? Só para devolver, né? Pelo que Ele já fez. E tem muita gente que se chega diante de Deus assim, esperando... querendo fazer coisas boas pra Deus, né? Pra daí pedir, ó Deus, ó, eu cumpri o jejum. E aí? Cadê a minha bênção? E daí a bênção não vem. E daí ele começa a se frustrar. Tipo, a minha frustração era que eu dava o dízimo. O dízimo fielmente. Eu tirava o dízimo do limite do banco nessa época que eu passei a situação, sabe? Eu lembro uma vez que eu tirei do limite, assim... Era uma quinta-feira, e geralmente sábado que vende bastante, né? Eu falei, eu vou ali dar o dízimo antes de chegar sábado e vou tirar do limite, pra Deus ver que eu tirei do limite o dízimo. E aí eu entreguei o dízimo, aquele sábado foi o pior sábado de venda da minha vida, da minha loja. Tipo, eu tava esperando vender 200 mil, eu vendi 10 mil, porque eu tinha 200 mil de conta pra pagar na segunda-feira. Aí eu fiquei desesperado. Eu liguei pro meu pastor na época e falei, pastor, Deus não me ama. Aproveite muito bem o dízimo que eu depositei na quinta-feira, que eu nunca mais vou entregar meu dízimo. Como assim, Eduardo? Não sei o que lá, como assim? Calma. Não, eu entreguei o dízimo, tirei do limite do banco e hoje minhas vendas foram uma porcaria, eu não vendi nada. Imagina, eu liguei, olha que... é por isso que a palavra de Deus diz, né? Que o povo de Deus perece porque lhe falta conhecimento, né? Imaturidade, né? Um bebê. Imaturidade, às vezes. Imaturidade. Né? Hoje eu entrego o meu dízimo, mas não esperando algo em troca. Porque eu já sou um abençoado, né? Então, tipo, inverte, né? Inverte a ordem. Tipo, cara, você se achega diante de Deus diferente do que você se achegava. E aí você caminha com muito mais fé, sabe? Você caminha com muito mais fé. Aí, pra finalizar 100% sem medo, a história. Sem ansiedade, né? Agora, pra finalizar sobre os barracões que eu tenho de aluguel. Eu nunca pensei em ter imóveis de aluguel. Porque, vamos supor, não me fechava a conta, às vezes, eu ter 200 mil reais, ir lá comprar um apartamento para ter R$1.000 de aluguel, sendo que 200 mil reais eu aplicava na minha empresa e me gerava uma receita de 400, 350. Então, não fechava a conta para mim. Por isso que eu só tinha a minha casa. Todo o dinheiro que eu ganhava, eu girava ali dentro, né, da minha própria empresa. E aí, um dia, eu falando com o Pastor Pio, falei, Pastor Pio, o meu sonho sempre foi ser um missionário, um pregador, né? Eu nunca sonhei em ser um empresário. Abrindo agora pra você aqui no meio. Eu nunca sonhei em ser um empresário. Tanto é que quando eu pedia conta lá na farmácia pra vender peixe, era pra mim poder ir pra igreja. Sim. Nossa, olha a jornada que você passou. Uhum. Pra chegar nisso, vai fechando a conta, assim, ó. Então, praticamente você tem uma renda passiva agora pra daqui a um tempo. Então, daí deixa eu concluir. Eu falei isso pra ele. E daí eu tava caminhando com ele. Eu pensei, nossa, se Deus me colocou
do lado do Pastor Pio, é porque provavelmente ele já vai me levantar para ser alguma coisa na igreja. Eu vou ser um pastor aqui na igreja. Eu acho que chegou a minha hora, né? Para mim ser levantado como um pastor, alguma coisa aqui, né? Porque não é possível, porque eu tô viajando tudo quanto é canto com ele, tô aprendendo. Nossa, aprendi muito, muito sobre tudo com ele, sabe? Sobre tudo. E daí um dia eu abri isso para ele, né? Aí ele pegou e falou assim: Eduardo, esse desejo que você tem de ser separado para o ministério, isso não foi você que colocou aí. Esse desejo só pode vir de Deus. Esse desejo é de Deus. Quem sabe não é o momento de você for separado. Quem sabe não é o momento. Acredito que não é o momento. Aproveite que enquanto Deus tem te prosperado como empresa e comece a ter uma renda passiva. Passiva que você falou, né? Passiva. Uma renda passiva. Comece a obter imóveis que você possa alugar. Aí ele falou barracão, casas, kitnets. Isso mais ou menos uns 6 anos atrás. Eu tive essa conversa com ele. E daí eu vi um propósito nisso, sabe? Eu falei, amém. Amém. Há 6 anos atrás eu só tinha minha casa. Depois de uma conversa com ele, a ISS já tava uma bênção, já tinha, sabe, capital na conta e tal. Falei, amém. Eu vou começar a obter imóveis de aluguel. Para quando chegar o momento de eu for separado para a obra de Deus. E daí ele concluiu assim, por que para você ter uma renda passiva? Porque assim, se você for separado para o ministério aqui na aba, a oferta que a igreja paga para os pastores, né, para quem tá no ministério, às vezes, tipo assim, se você quiser fazer uma viagem com a sua família internacional, a oferta da igreja não tem como. Se você quiser trocar de carro no final do ano, a oferta da igreja é muito difícil você conseguir. Você tendo uma renda passiva, você consegue ali continuar tendo... Você não depende mais de nada, né? Então, faça isso. Eu falei, daí eu botei como propósito, não, eu vou ter imóveis de aluguel, porque se um dia eu for separado pro ministério, eu não dependo mais de uma empresa, eu dependo de uma renda passiva ali que quase não depende de mim, e eu posso ser separado pro ministério. Nossa! Então hoje, 6 anos depois, eu tenho mais de 100 mil de aluguel por mês. Pensa! Eu já tenho 6 anos depois. Olha o que foi, né? Parece... Quando você tava contando a sua história pra mim, eu pensei, cara, ele nunca quis ser empresário. Não. Sabe, tava na minha cabeça assim, nossa, ele nunca quis, ele nunca se preparou pra ser empresário. Olhando o teu passar ali, né? Você passou, teve insistência ali, provavelmente, sei lá, alguma oração, algum propósito mesmo, porque parece que você não queria nunca. E sempre dava certo. Assim, não querer, Sim. tipo, não é... Tudo bem ali, não é os 38 mil vai me impedir agora, daí você recuava. Mas vinha alguém, não, deu certo. Não sei se você percebeu isso na tua história, mas era meio que recua e daí vai. Não vai? Então parece mesmo que é um propósito de Deus te empurrando pra isso. Daí na hora que você concluiu agora dos barracões de aluguel fez muito sentido. Sim. De propósito de Deus, nunca assim. tive vontade mesmo. Né? Porque ficou claramente pra mim que você não se preparou pra ser empresário mesmo. E foi acontecendo. Foi acontecendo. Nossa, muito legal. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Foi um aprendizado pra mim também. Eu que agradeço a oportunidade. Tomara que tua história impacte vários outros empresários. Uma história muito legal aí, de agir de Deus mesmo. Amém. Obrigada. De e nada. até a próxima. Até. Tchau, gente.